Muito boa noite, meus amigos. Estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Há instantes, o São Paulo fechou uma grande goleada contra o ótimo time do Atlético Paranaense, campeão da Copa Sul-Americana, 4-0. O Caleri, que na semana passada fez bobagem, essa semana consertou de um jeito maravilhoso. 3 gols no jogo. Daqui a pouquinho mesmo, nós vamos lá pro Morumbi, o Osmar Garrafa tá lá, vai contar toda a história do jogo, mostrar os gols, ouvir os jogadores, de repente até o Caleri vai falar com a gente aqui, vai ser sensacional. E falaremos também da grande vitória do Corinthians. Quem diria, hein? O primeiro tempo do Corinthians foi sensacional. Nossa, o que está acontecendo? O Palmeiras começou mal, mas a gente sabe que vai dar a volta por cima, porque é um time muito forte. Flamengo também deixa muitas dúvidas. E o Atlético começou como terminou o ano, ganhando com gols de Hulk. Rápido intervalo, a gente volta já. Temos mensagens importantes para você, mas já vamos falar dos prêmios. Convidados especialíssimos. O Mesa Redonda está no ar. Até já. Ok, amigos, de volta com Mesa Redonda Futebol Debate. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite a todos os nossos telespectadores do Mesa Redonda Futebol Debate. Olha só, hoje a gente tem um monte de presentes bem bonitos para vocês. Daqui a pouquinho eu falo quais são. Antes, tem a enquete que está no ar lá no site gazetesportiva.com para você votar. Você acha que o Vitor Pereira deve dar sequência aos jovens da base após a vitória de hoje sobre o Botafogo? Sim ou não? O que vocês acham? Deve dar sequência a essa moçada? Porque o time jogou bem melhor do que nas outras apresentações, tá bom? Então essa enquete, vote lá no site gazetesportiva.com. Vamos ver os presentes que nós temos hoje. Você colocar hashtag Mesa Redonda no Twitter, eu vou me comunicar com você, então você fica ligado ali e aí você preenche todos os requisitos que eu te pedi, tá bom? Camisa retrô do São Paulo, tamanho G, com o livro Tudo Pode Dar Certo, do Paulo Henrique Dursi, e o kit CrossFox com boné e máscara. Olha que linda essa camisa do São Paulo. O São Paulino ficar contente, né? Hoje teve goleada, então tem camisa do São Paulo. Camisa da Portuguesa. Portuguesa que subiu, que alegria. Tamanho GG, com máscara da Lusa, mais uma bola da Topper em parceria com a loja Gol de Placa de Santo André, junto com o livro Tudo Pode Dar Certo e o kit CrossFox com boné e máscara. Esse é o presente número 2. E o presente número 3 é um ukulele, que é um violão típico havaiano. Agradecimento ao pessoal da Marquesa Instrumentos Musicais, em especial ao dono, o senhor Shang, Márcio e Ciro Fuji, junto com o livro Tudo Pode Dar Certo e o kit CrossFox com boné e máscara. Tem o ukulele para você que gosta de tocar, né, ali bonitinho. Então, se você souber, né, ou estiver estudando, então você ganha o ukulele. Tá certo, Flávio? Bom demais, hein? Sabe o que eu tô querendo fazer? Tem uma aula para tentar aprender, né? É mesmo? Primeiro você precisa aprender a andar de bicicleta. Aí já é quase impossível. Olha, hoje nós temos a dupla felicidade de estar aqui no nosso programa com 2 queridos amigos. Os 2 campeoníssimos. O primeiro é campeão mundial e um ídolo no esporte, no futebol internacional. Vamos ver. Pentacampeão do mundo com o Brasil, multivencedor pelo Lyon da França, campeão da Champions League com o Barcelona da Espanha. Esse aí é um resuminho bem básico do currículo dele, do moço de Taquaritinga, Edmilson José Gomes de Moraes, um dos nossos convidados de hoje do Mesa Redonda. Seja muito bem-vindo ao programa que, assim como você, também é 5 estrelas, Edmilson. Muito boa noite, Edmilson. Que currículo maravilhoso. É ótimo conversar com você, profundo conhecedor de futebol, e com esse currículo, então, tem muita coisa boa para contar pra gente. Boa noite, Edmilson. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos. É uma alegria voltar aqui ao Mesa Redonda depois de muito tempo. Comentando com o Celso antes, né? A pandemia nos afastou um pouco, mas é sempre muito bom voltar a essa casa onde fala do futebol com ética, com profissionalismo e, acima de tudo, com sabedoria. Saudade de todos vocês. Você economize o que você vai falar, porque você vai gravar com o Paulo Sérgio Papo de Craque, que aí papo de campeão, né? Papo de campeão, que aí a coisa vai pegar mesmo, aí vai ser bastidorzão. Vai pegar, mas pode ter certeza que eu vou falar muito menos do que o Ricardo Rocha. O Ricardo Rocha tem resenha pra caramba. Vocês já gravaram ainda não? Não, vamos gravar. Estamos acertando a data Agora aí. em maio.
Vamos gravar agora em maio. Vai ser legal. Daqui a pouco nós vamos falar o que você já gravou, como é que vai ser. Começa que dia, Paulo? Começa dia 1º de maio, domingo, 1º de maio. Falta menos de um mês. Rapidinho, tá aí já, tem muita legal, coisa boa, tem histórias, hein? Ou se tem, vai ser muito bom. Com o Edmilson tem surpresa. É, né? É, tem surpresa. Boa, coisa boa. Outro convidado, um homem que faz milagres. Você imagina um cara que ganha um título com o Santo André, no Maracanã, né? Diante de um baita aniversário. Ele vai e ganha lá. E agora traz de volta a Portuguesa, dentre tantas coisas bacanas. Olha o nosso segundo convidado. Experiente. Essa é a palavra que melhor resume o nosso querido Sérgio Soares da Silva. O cara já treinou mais de 15 times, já trabalhou fora do Brasil e como jogador fez parte daquele Palmeiras mágico campeão paulista de 1996. Hoje, o Sérgio Soares está de treinador lá da Portuguesa e com certeza vai falar muito sobre a Lusa no programa desse domingo. Tamo junto, Sérgio! Energia para ser feliz, energia para conquistar e determinação para buscar. Esse é o espírito para a gente sair daqui vencedor. Boa noite, Sérgio Soares. Parabéns pela conquista de ontem. Ainda a Portuguesa não é campeã, mas já está de volta à Série A, o que já é uma conquista por si só. Parabéns. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos. É uma satisfação imensa estar aqui, uma satisfação também poder estar aqui para falar do acesso da Portuguesa, um clube onde o seu torcedor foi muito maltratado nos últimos anos. E a gente que é daqui de São Paulo, a gente sabe o tamanho da Portuguesa, estava falando isso para o Paulo, né, dos jogos importantes que a Lusa tem. Inclusive, a minha estreia no Palmeiras foi contra a Portuguesa no Parque Antártico, então a gente sabe da importância da Portuguesa voltar à Série A1 do Campeonato Paulista e eu fico muito feliz em fazer parte dessa história. Muito bacana, muito bacana. Celso Cardoso com a gente, Boa noite. Chico Lang, Paulo Sérgio, que Boa já noite. foi conosco, e o nosso mestre Alberto Helena Júnior. Boa noite, mestre. Toca no Caleri que é gol, hein, mestre? É verdade, viu? Eu não confiava muito nisso, não. Mas ele está fazendo milagre aí. Agora, só para o Sérgio ficar sabendo, eu consegui ver um dos maiores times da história do futebol mundial, que era aquela Portuguesa dos anos 50, viu? Que era Muca, Nene, Noronha, Djalma Santos, Brandãozinho e Ceci, Julinho, Renato, Nininho, Pinga e Simão. Ah, time bonito de ver jogar. Que bacana, que bacana. Vamos falar de muita coisa interessante. O nosso Garrafa já tá ok? Já, né? Então vamos pro Morumbi. Morumbi, ainda não, tá se ajeitando, tá dando uma... Deve estar correndo para lá, correndo para cá, porque afinal de contas a conquista do São Paulo foi importante, a vitória foi importante. O Atlético Paranaense não perdia em estreia faz tempo. Michele, acho que o campeão Edmilson merece uma homenagem, né? Edmilson será homenageado hoje. Por favor, Edmilson, vem entrar aqui no nosso hall da fama. Colocar, por gentileza, o seu cartaz e assinar pra gente aqui, ó, no cenário do Mesa Redonda. E aí depois, por gentileza, você passa aqui. Isso. Ó, que bonito que ficou aqui, ó. Tô mais bonito hoje, hein? Tá muito elegante mesmo. Agora aqui, ó. Passa assim. Isso. E do lado do Ricardo Rocha ainda, hein? Legal. E a sua assinatura, por favor. Obrigada, Edmilson. Que zaga, né, Chicão? Nossa, não passava nada ali. Aê. Parabéns, eternizado no nosso programa. Valeu, Edmilson, parabéns, bem legal. Ô, Michele, nós vamos dar também essas fotos do Edmilson para quem ganhar os presentes? Edmilson para os 3 premiados que ganharem, né? Todo mundo que levar os 3 presentes de hoje, leva junto a foto, um pôster do Edmilson também. Ótimo, que legal. Falando em grandes jogadas, em belas jogadas, Morumbi, Estádio Cícero Pompeu Toledo ao vivo. Boa noite, Osmar Garrafa. Euforia no Morumbi, Garrafa? Não estou ouvindo o estúdio. Boa noite, Flávio. Boa noite a você, a todos que acompanham o Mesa Redonda. Falamos ao vivo aqui do estádio do Morumbi. E que estreia foi essa do São Paulo, hein, Flávio? 4-0 para cima do Atlético Paranaense, depois do São Paulo ter estreado bem na Copa Sul-Americana no meio de semana. O Rogério Ceni ele preservou o time titular
para a estreia no Campeonato Brasileiro. O Rogério não esconde que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, tanto é verdade que foi com uma equipe chamada Alternativa na Copa Sul-Americana e hoje ele levou a campo, exceção feita a Rodrigo Nestor, que está contundido, a mesma equipe que decidiu o título paulista contra o Palmeiras. O Caleri foi o nome do jogo, a gente vai chamar já os gols do Caleri, mas só mostrando aqui, ó, nós estamos na área de zona mista, rapaziada está aguardando por aqui. Bem, vamos dar uma chegada para cá, Hilton. Rapaziada, obviamente, está aguardando aqui para falar com o Caleri. Serão 3 jogadores do São Paulo por aqui, ó. Ali são as emissoras detentoras dos direitos. Essa é a nossa marcação aqui, ó. Nós vamos ficar bem aqui, ó, para guardar aqui os jogadores do São Paulo. Devem passar por aqui 3 jogadores do São Paulo. Aqui está o Eduardo Afonso da ESPN. Edu, Caleri, o cara do jogo, né? Cara do jogo e o cara da temporada, 11 gols, né? 11 gols, tá certo. Tá aqui o nosso Nivaldo Decilo também. Não... É a coisa mais fácil é escolher o craque do jogo, né, Nivaldo? Hoje, será que ele vem? Porque o São Paulo está determinando, né? Agora mudaram os protocolos, então agora vem 3 jogadores. Eu acho que o Caleri vai estar entre eles. Espero. Essa é a nossa expectativa, tá certo. Pessoal esperando aqui, a gente vai provavelmente conversar com o Caleri. Passa para cá, tá aqui o nosso Rocha, o pessoal da retaguarda aqui, ó. Ali é o túnel de acesso. Mostra ali, Hilton, pra galera que não conhece, ó. Que é o túnel de acesso que vai pro campo lá no fundão, ó. Ali à direita está o vestiário de São Paulo, o Felipe da assessoria de imprensa. Serão 3 jogadores, Felipe? 3 jogadores, ó. Confirmação aqui no Mesa Redonda. Vamos chegar para cá. Lá ao fundo, chega um pouquinho mais para cá, Hilton, por favor. Aqui, ó, a gente está na zona mista do São Paulo, está liberado para a imprensa, que legal, né? Flávio, vou chamar os gols do Caleri já, e daqui a pouco a gente vai vir para cá, provavelmente depois da coletiva da zona mista, nessa sala de imprensa aqui vai acontecer a coletiva do técnico Rogério Ceni. Ó. Então, o Hilton está mostrando aí. Pode vir para cá, Hilton. Quem, Valentim, está falando? Tá, tem jogador do Atlético já se posicionando para a coletiva também. E vamos então aproveitar para ficar por aqui, porque daqui a pouco pode pintar o Caleri. E por falar em Caleri, que foi o cara do jogo, vamos mostrar os gols para a torcida São Paulina, 4-0 nessa vitória. O primeiro gol, o Flávio, aconteceu aos 19 minutos, né? Caleri é gol de centroavante, pode observar aí, a bola ficou pingando na frente dele, já na pequena área, ele toca para o fundo do gol, 19 minutos, o jogo era meio amarrado no início da partida e o Caleri, não teve dúvida, tocou para dentro. Primeiro tempo, São Paulo não foi ameaçado em nenhum momento pelo Atlético Paranaense, fez o seu gol, criou uma ou outra oportunidade, mas terminou com 1-0. Já na segunda etapa, São Paulo partiu com tudo para cima do Atlético. E não demorou muito para que o Caleri, de cabeça, um cruzamento que veio da esquerda, fizesse 2-0. Isso foi aos 7 minutos. 2-0, gol do Caleri, também gol de centroavante. Flávio, pode dar uma olhada, ó. Cruzamento vem da esquerda, o Caleri sobe tranquilo e com muita personalidade faz o segundo gol do São Paulo. Aos 25 minutos, aí foi um golaço, hein? Aí foi um golaço. Mais uma jogada que veio pelo lado esquerdo, né? A bola é jogada para dentro da área, tem um jogador do São Paulo que tenta o chute, não consegue, a bola cai próximo ao Caleri, ele faz o giro e mete no ângulo. No ângulo, é o terceiro gol do São Paulo. Luciano, Toró e Caleri, ó. A confirmação aqui, obrigado, Nivaldo. Rapaziada se ajudando aqui. Luciano, Toró e Caleri serão jogadores que vão passar aqui na zona mista. E aí, o Caleri fez o terceiro gol, 3 gols no jogo, vai pedir música depois lá no Fantástico, sabe como é que é, lá pelas meia-noite. E o Luciano, de cabeça, aos 29, faz o 4-0, a torcida quando estava 3-0 começou a pedir Luciano. A torcida gosta muito do Luciano, né? O Luciano entrou, não demorou muito, aos 29, fez 4-0 para o São Paulo. Uma vitória expressiva, o Caleri é o cara do jogo. Olha os números do Caleri, rapidamente. 64 jogos com a camisa do São Paulo em 2 temporadas, 31 gols na primeira, 31 na segunda e são 62 gols já pelo São Paulo. Olha a média do Caleri, Flávio. Meio gol por partida nas 2 temporadas. Então nós vamos continuar por aqui. Daqui a pouquinho o Toró, o Luciano e o Caleri vão conversar com a imprensa ali na zona mista. E depois, bem provavelmente, depois da zona mista, nós teremos também a palavra do técnico Rogério Ceni. Daqui a pouco eu falo da possibilidade, ó, de termos já um técnico ameaçado no Campeonato Brasileiro, o Alberto Valentim. Daqui a pouco eu explico, tá certo, Flávio? Ótimo, ótimo, bacana. Deu pra gente ter uma noção exata de como é que funcionam as coisas. Tem jogador que nasce para jogar num determinado time, né, Edmilson? Impressionante como o Caleri, ele rodou todo mundo, não virou, voltou pro São Paulo. Agora não vai dar certo. Já deu uma vez, de novo o cara fazendo um monte de gols. Ele teve uma dificuldade, Flávio, no início de temporada, até o ano que vem, quando ele voltou ao São Paulo. Custou ele fazer um gol, né? O São Paulo estava em adaptação, mas começou o Campeonato Paulista muito bem. Já iniciou o Brasileiro aí de uma forma fantástica.
é um jogador que o São Paulo precisa, né? Um jogador de... Na época, naquele campeonato que o Diniz estava à frente, faltava esse 9. O São Paulo trouxe um jogador que conhece já o clube. Teve uma rodagem muito grande ali entre Itália e Espanha e é um jogador que vai ajudar muito o time de São Paulo. Ô Sérgio Soares, o centroavante assim é uma beleza, né? 2 toques, né? Não tem que inventar muito. Pegou, bateu e fez. E esse tipo de jogador é muito raro de se encontrar. São Paulo tem que aproveitar. É um jogador de presença diária, né, Flávio? Jogador que tem a expertise do gol. Para um treinador isso é espetacular. É só criar situações e fazer com que a bola chegue na área, porque se sabe que tem alguém que bote para dentro. E no caso do Calleri, é isso que acontece. O São Paulo fez bem em retornar. Na questão do Calleri, você tem que sentir a vontade. Ele é acariciado pelo torcedor. Quando você chega num clube e é acariciado pelo torcedor, você se sente à vontade e é isso que acontece com ele. Por isso que fora ele não conseguiu virar e voltou para o São Paulo, está voltando a fazer gols. Celso, bela atuação de São Paulo, já no meio de semana com o time em reserva. Não foi uma grande partida, mas foi uma vitória importante. E hoje me pareceu bastante convincente a bola que o São Paulo jogou, lembrando o primeiro jogo contra o Palmeiras na final do Campeonato Paulista. E serve também para tirar um pouquinho aquele baixo astral, aquela perda de confiança da perda do título, né? A maneira como perdeu. Depois de construir uma vantagem 3-1, toma 4-0 do Palmeiras. Aí fica aquela dúvida, até que ponto São Paulo pode ir? E como é a vida, né? Semana passada todo mundo detonando o Calleri porque ele deu um tapa no celular do garoto e hoje ele é o grande nome da rodada. Ele fez escola, hein? Já é. Calleri fez Cristiano Ronaldo, depois nós vamos mostrar. Cristiano Ronaldo imita Calleri. Já começa o campeonato, o artilheiro do campeonato. Essa é a questão. Uma vitória de São Paulo, daí você dizer que o São Paulo vai brigar pelo título é uma outra história, mas mostra que o São Paulo pode sim ser competitivo, pode. O objetivo de São Paulo, de acordo com o próprio Rogério Ceni, é conquistar uma vaga na Libertadores América. O que vier a partir disso é lucro. Eu gosto dessa postura do Rogério, é postura que a maioria dos dirigentes deveria assumir. Olha, por mais que tenha a camisa, que tem história, a realidade é essa. A gente vai brigar por vaga na Libertadores. 6º lugar, eles falam. O brasileiro, 6º lugar. Pronto, isso tira uma expectativa maior do torcedor, achando que pode ser campeão. Só um minutinho. Vai lá. Osmar Garrafa, Zona Mista, direto ao vivo do Morumbi. Tá certo, abertura da Zona Mista, Flávio. Ó, vamos ouvir aqui o Toró, que teve assistência, inclusive, para o Calleri, jogo que já coloca o São Paulo na liderança do Brasileiro. Está ajudando o São Paulo, né? Com mais uma assistência. E essa estreia que a gente teve hoje, quase perfeita, né? 4 gols. E isso faz bem para começar o campeonato, né? De maneira massacrando o adversário em cima, do jeito que o Rogério pede, e conseguimos conquistar os 3 pontos. Toró, relata pra gente qual é o clima lá no vestiário, né? Você acabou de sair, a primeira a sair, a gente não tem acesso. Como é que tá? Estrear no Brasileiro com 4 gols e como é que tá o Calleri? Calleri fazendo 3 gols, a rapaziada zoou bastante o Calleri. Como é que tá lá dentro do vestiário? O Galera é um cara do bem, né? Muito feliz por ele ter feito 3 gols. O clima tá dos melhores, né? Todo mundo, cada um ajudando o outro. E isso é importante, né? Para começar bem o campeonato e decolar no começo do campeonato. O Rogério tinha falado que é o seguinte, o objetivo esse ano é não sofrer igual o ano passado. Demorou 9 rodadas, só conseguiu uma vitória na 10ª, lutou contra o rebaixamento. Que tamanho de peso sai estrear no Brasileiro com um placar desse? Eu acho que o ano passado, né, serviu de aprendizado para a gente, para aprender, para começar o ano bem, né? Começar ganhando as primeiras partidas, que isso é o mais importante, e serviu de lição, né? E agora a gente começou com o pé direito e é manter essa pegada aí pro resto do final do campeonato. Essa divisão que o Rogério tem feito em 2 competições e priorizando o Campeonato Brasileiro, chegar descansado, chegar fresquinho para um jogo importante como esse, o quanto é importante? É muito importante, né, que ele tá variando o time, em vários campeonatos, e isso ajuda também, né, porque a gente acabou de chegar de uma viagem da Copa Sul-Americana e hoje já modificou o time e pega os times descansados, né. Como é que é para um cara que faz assistência? Tem um cara como... Posso começar, Luciano? Luciano, por gentileza. O Toró continua falando ali, mas o Luciano já está chegando. Por gentileza. Ô Flávio, eu vou te falar uma coisa. O que grita esse Morumbi no jogo do São Paulo, independente do jogo? Luciano, quando está no banco, é para o Luciano entrar. Hoje não foi diferente, pediram a sua presença, você entrou.
à noite o Caleri arrebentou 3 gols, mas você deixou sua marca, né, rapaz? Esse carinho seu com a torcida, Luciano, a torcida sempre pedindo você e você correspondendo. Sim, sem dúvida, é muito bom, né, ter o nome gritado por uma torcida tão maravilhosa que é a de São Paulo. E eu procuro aproveitar cada minuto, porque a gente não sabe, né, o dia de amanhã. Mas o Caleri teve uma grande noite hoje, obrigado a ele, né? Obrigado a Deus também, os companheiros e a torcida. Eu tento retribuir com gols, com raça, vitórias e graças a Deus está dando certo. Essa divisão que o Rogério está fazendo em 2 competições, priorizando o Campeonato Brasileiro, dando uma folga para o elenco, né, que não é tão grande assim, mas pelo menos para o elenco respirar partida a partida, viagem internacional. O quanto isso é importante para que o resultado possa aparecer como surgiu hoje e também na estreia da Sul-Americana? Cara, é muito bom, até porque a gente tem um elenco muito qualificado, né? Se você for olhar, os que ficaram no banco hoje são grandes jogadores, né? Então, para dar rodagem para todo mundo aproveitar um pouco de tempo para poder jogar, é muito importante para a sequência do campeonato. São, se eu não me engano, mais 3 competições que a gente vai disputar e a gente precisa de todo mundo. Luciano, você acha que assim, o que passou ano passado, né, com o time brigando até o final pelo rebaixamento, sendo eliminado de algumas competições de forma prematura, esse ano o time está rescaldado? O time já sabe exatamente o que vai acontecer e consegue evitar uma situação como a do ano passado? Acho que, como eu falei ali antes, o Campeonato Brasileiro é muito difícil, né? Era importante demais a gente começar com os 3 pontos em casa. Ano passado foi um pouco difícil até pelo nosso começo, depois a gente ficou uma sequência de empates. Esse ano a gente está ciente do que a gente passou no passado e a gente vai trabalhar para não passar a mesma coisa e brigar pelo título do brasileiro. Em termos de brasileiro, já na próxima semana tem Flamengo pela frente lá no Rio, né? Não tem conversa, não. Campeonato Brasileiro é osso a cada partida, né? Cada partida é uma final, né? É uma grande equipe, a equipe do Flamengo também, mas o São Paulo também é muito grande, é uma grande equipe também. E a gente vai pelos 3 pontos também. Mas antes a gente tem um confronto na quinta-feira aqui no Morumbi e em outra competição a gente tem que pensar nisso. Tá certo. Aí, portanto, Flávio, o Luciano, já passaram então aqui ao microfone do Mesa Redonda o Toró, o jogador que entrou na segunda etapa, assim como o Luciano, mas deu assistência o Toró para um dos gols do Caleri, e o Luciano, toda vez que tem entrado, tem correspondido. Não é? Ele tem ficado para esse jogo do Campeonato Brasileiro. O Rogério tem colocado os principais jogadores no jogo do Campeonato Brasileiro e daqui a pouquinho a gente vai conversar, claro, com o Caleri, já está confirmado, ele vem aqui na Zona Mista, e depois eu vou falar a respeito do Alberto Valentim, que pelo que se comenta já está ameaçado, apesar de ser a primeira partida, e depois eu vou explicar os detalhes dessa situação complicada do técnico do Atlético Paranaense, que hoje não fez uma boa partida. Flávio, continuamos no Morumbi, vocês aí nos nossos estúdios na Avenida Paulista, daqui a pouco a gente volta com o Homem Gol. Toca do Caleri, que é gol, Flávio. Tá bom, Celso, concluindo o que você falava. Não, então, para o São Paulo, eu gosto desse senso de realidade. Então, pelo que o São Paulo vai brigar. Qualquer coisa que vier é lucro. De repente pode tentar um título da Sul-Americana, Copa do Brasil, torneio mata-mata, até mesmo no brasileiro, de repente o time da Liga cresce, como foi com o Fernando Diniz, chegou a abrir 7 pontos de vantagem na liderança. Mas eu gosto dessa coisa do São Paulo, um jogo de cada vez, e foi um excelente começo para realmente mostrar que o São Paulo pode brigar de igual para igual contra qualquer outro time do futebol brasileiro. Chico, você confia, é gozado, você confia muito no São Paulo, sempre. Até quando a coisa está complicada. E é verdade, isso não é brincadeira, não. Às vezes eu falo isso, o cara que eu conheço que mais confia no São Paulo é o Chico Lang. E é uma realidade. Você se impressionou com esse resultado? Me impressionei positivamente, né? Porque foi uma vitória, assim, inesperada. Igual do Corinthians. Por esse placar, sem dúvida. Por esse placar. 4-0, louco. Você mostrou, o Rogério Ceni mostrou que ele já deu um tapa na defesa, né? Deu um jeito de consertar lá o meio-campo, porque o meio-campo de São Paulo ainda não tem aquele cara criativo que carrega a bola, como tinha no tempo do Edmilson, do Sérgio Soares, o cara que cria, né? Ainda não tem esse cara. Mas ele explorou muito bem as laterais, né? Os alas, e acabou dando certo. E o Caleri, inspirado, fazendo gol, tendo centroavante lá, o homem o artilheiro, está indo muito bem. Mas eu me impressiono pelo São Paulo, eu sempre me impressionei, meus amigos, por causa do trabalho que o São Paulo tem em Cotia. Veja aí que 8 jogadores, ou sei lá quantos, estavam aí hoje em campo. E são caras que vieram de Cotia. Então o São Paulo tem essa preocupação. Ele não deixa que, como em outros clubes, que eu já nem vou falar o nome, que entra empresário, entra
entra dirigente não sei da onde, assiste treino, leva o moleque nem sobe pro profissional, já está indo para pro Barcelona, pro Real Madrid, pro Raikkonen Park. Quer dizer, no São Paulo não tem isso. Os caras jogam, se dão bem, então vai pro time de cima, vê lá se sai legal, se acostuma, aprende, né? Ganha experiência, ganha lastro. Aí depois sim, vamos pensar em vender, vamos ver se vai para fora, se não vai, como aconteceu com o Antony, né? O Antony é um exemplo disso, né? Eu acho que ele veio, mostrou qualidade, aí apareceu proposta do exterior, aí ele foi embora. Mas ele teve que subir para o time de cima. É o caminho natural das coisas, no meu modo de ver. E o São Paulo respeita isso. Então eu acho legal, gosto do São Paulo nesse aspecto. Então, mesmo na época ruim, né, do presidente passado, né, que era uma sequência do Jornal Juventus, um negócio horrível, Cotia nunca perdeu seu brilho. Só um tempinho. Temos informação informação do nosso querido Osmar Garrafa lá do Morumbi. Que aconteceu, hein, Garrafa? Atenção, hein, Flávio? A informação se confirma, hein? Cai o primeiro técnico do Campeonato Brasileiro, Alberto Valentim, está se despedindo aqui em coletiva. Vamos acompanhar. Quando a minha carreira, quando eu mudo de lado mesmo, depois de 2 anos me preparando, eu venho para ser auxiliar do clube, né, em 2012, fazendo 10 anos, vai fazer 10 anos no final do ano. E eu tinha um sonho de ser treinador do Atlético, e além desse sonho, eu falei também, acredito eu, na minha primeira entrevista, que era de ser campeão aqui. Então, repito, triste hoje, mas com sentimento de gratidão, primeiro, obviamente, pelo presidente do clube, Dr. Mário Celso Petralli, que a minha história no Atlético é só com ele, né, porque acabaram tirando ele quando eu volto da Itália no 2º ano, e no meu ano que eu encerro a carreira, né, porque todo mundo sabe que fizeram uma trairagem com ele naquele ano lá, mas depois ele volta e a minha história é só agradecimento, é só de gratidão mesmo. E, lógico, quando eu falo do presidente, ele representando todo o clube, diretoria, os atletas, a torcida também. Eu entendo que às vezes a torcida fazia uma cobrança em cima de mim, em cima do treinador, mas eu entendo perfeitamente, às vezes quando os resultados não vêm não vêm da forma que queríamos, é só um agradecimento mesmo. Esse carinho, esse amor, essa ligação com o Atlético, ela só foi fortalecida, aumentou com esse período que eu tive aqui. Alberto, em 29 jogos você teve 8 vitórias, 2 muito importantes, na final da Sul-Americana e na semifinal da Copa do Brasil. Por que esse desempenho você entende que foi, assim, no geral dos números, o aproveitamento foi tão abaixo? O que você acha que deu errado? O planejamento desse ano foi ruim? Ou o teu trabalho realmente não encaixou? Olha só, o que eu gosto de lembrar, o ano passado nós priorizamos muito, eu vou por parte, tá, De Lázaro? O ano passado nós priorizamos, como o clube fez um ano espetacular, ou seja, chegando em finais importantes, Copa do Brasil, Sul-Americana, o brasileiro foi sacrificado, né, por um elenco mais curto, pelo fato de não poder tido oportunidade de contratação maiores, que o presidente até citou isso, que faria, e a diretoria faria contratações melhores, né? Então, o Campeonato Brasileiro ele foi colocado, assim, às vezes a gente teve que colocar alguns atletas que não eram titulares, isso pesa muito, né? E a gente tem que lembrar disso. Esse ano... Ô Flávio, a gente vai praticamente encerrar aqui a nossa participação na entrevista coletiva do técnico Alberto Valentim, só para confirmar a informação que a gente passou no início. Por que ele estava ameaçado? Ele foi eliminado das finais do Campeonato Paranaense, estreou com empate, jogando fora de casa contra o Caracas, e iniciou o Brasileiro perdendo por 4-0. Ele iniciou no Atlético Paranaense o trabalho dele em 1º de outubro. Outubro, novembro, dezembro e janeiro. 3 meses, cai o primeiro técnico. A gente volta lá para a zona mista para ouvir então o jogador Caleri e depois o Rogério Ceni fala por aqui, tá certo, Flávio? A gente não pode fazer pergunta porque só profissionais que cobrem o Atlético Paranaense é que podem fazer perguntas, tá certo, Flávio? Tá ótimo, parabéns.
Gente, a primeira rodada o Roberto Valentim devia pular fora, que o ano passado ele caiu na primeira rodada com o Cuiabá, lembra disso? Teve aquela palhaçada toda, aquele circo que inventaram e tal, quase teve problemas com a família, uma palhaçada, né? De novo ele cai na primeira rodada. Quando um técnico cai na primeira rodada, é uma vergonha pro clube. Uma vergonha pro clube. O clube não soube planejar, o clube não é possível. Primeira rodada o cara cair, se ele não tinha capacidade para dirigir o time, não devia nem começar. Então é uma vergonha para o clube, não para o profissional. Mas coincidir de cair de novo na primeira rodada é terrível. Conclui, Chico, por favor. Então, fiquei chateado, porque eu acho o Roberto Valentim um bom técnico. Eu acho um bom técnico. Ele aprendeu muito, né? No Palmeiras ele fez um bom trabalho, depois ele ganhou experiência, ganhou outro dia a Copa Sul-Americana. Ganhou Copa Sul-Americana, quer dizer, é um cara assim que é um técnico brasileiro assim que também estuda, conhece um pouco lá do exterior, é um cara legal, mas ele vai conseguir um bom emprego com certeza, né? E o Atlético Paranaense a gente sabe que está sob a direção daquele energúmeno, né? Que eu nem vou falar o nome para não dar processo, mas tem um energúmeno que dirige ainda com grande influência no Atlético Paranaense. E esse acha que é Deus, né? Ele pode mandar virar o Atlético Paranaense de cabeça para baixo, de cabeça para cima, jogar para cima, pôr no chão, matar no peito. Quer dizer, enquanto tiver esse dirigente lá, o Atlético Paranaense vai estar sujeito a esses vexames, você tem razão. Agora, voltando ao São Paulo, só para encerrar, o São Paulo me agrada porque dá chance para bons jogadores da base. E esses jogadores da base subiram, pegaram abacaxis, estão ganhando maturidade e eu tenho certeza que nesse campeonato, nessa temporada, eles vão longe. Paulo Sérgio, 4-0, o São Paulo que aparentemente não ia brigar nesse nível, mas assombra, né? Eu pelo menos achei 4-0, ganharam 4-0 do Atlético Paranaense, faz muito tempo que eu não vejo ninguém ganhar. E depois de ter vindo aí de um resultado negativo no Paulista de 4-0. Verdade. É lógico que tem que exaltar aqui o trabalho do Rogério Ceni. Ele mantém o mesmo time, só que algumas peças ele muda o seu posicionamento. Na temporada passada ele termina com Pablo, Nestor e Igor Gomes e Alisson. E ele começa essa temporada do Campeonato Brasileiro com o Nicão. Então ele joga o Nicão, o Igor Gomes vai para o meio. E aí ele não é que muda muito o sistema de jogo, mas ele muda uma pecinha ou outra, mas ele já tem um time formado. Isso é muito bom para uma equipe que quer alcançar coisas melhores. E também lembrando, Flávio, que olha o banco de reserva, Chicão. Olha o banco de reserva do Rogério Ceni, que era titular da temporada passada. Volpe, Igor Vinícius, Arboleda, Miranda e Reinaldo. Olha. Era o time titular do ano passado e todos estão no banco. Ou seja, precisa fazer um trabalho com excelência para segurar esses jogadores, né? Para conseguir fazer com que esses jogadores comprem a ideia, e o Rogério Ceni está fazendo isso. Em relação à queda do treinador, nós temos aqui um gestor hoje, né, que é o Edmilson, galgando aí no SCA, né? Temos um treinador, então seria legal também perguntar para eles, como eles veem tudo isso? Como gestor, mantém o treinador, tira o treinador na primeira rodada, né? O Sérgio, como se sente ser mandado embora no primeiro jogo? Então são coisas assim que a gente tem que escutar de vocês que hoje estão à frente, né? Bom, Paulo, como o Flávio disse, né? O Atlético vem fazendo um trabalho muito bom, né? Campeão Libertadores, também aposta muito na base, jogadores jovens, joga a primeira etapa do Campeonato Brasileiro Paranaense com time sub-23, né? Revela grandes jogadores, tem um dono, seja ele bom ou ruim, tem um dono que manda, né? E aquilo, o boi engorda o couro do dono. Eu acho inaceitável demitir um treinador no primeiro, segundo, terceiro, como demitir o Silvinho no Corinthians, ele sendo bom ou ruim, mas manda embora antes de começar o campeonato, a temporada. Isso é um direito do clube. Então, eu acho que essa parte é uma parte de muita pressão que o próprio dirigente, mal preparado, recebe do torcedor e até nós, comentaristas, e aí ele acaba tomando a decisão porque o resultado não vem, não, porque o planejamento foi mal feito. Essa é a minha opinião em respeito a isso.
em respeito ao Alberto, ele já não vinha, o Atlético não estava legal. Eu assisti os 2 jogos da Recopa, Contra o Palmeiras, né? Contra o Palmeiras, jogou muito pouco. Né? Então, não sei se não teve alternativa de contratação para o início do Brasileiro, e o Campeonato Brasileiro é muito difícil. Né? Então, se você vai jogar Libertadores e vai jogar o Brasileiro, você tem que ter praticamente 2 elencos. Senão você não consegue manter um nível alto de competição. E o Brasileiro, se você bobear, não tem como mais você sair da lanterna e buscar postos de Libertadores. Então eu acredito que é uma cultura nossa, que todo mundo, desde gestão, imprensa, treinador, tem que colaborar para que a gente não possa ter esse tipo de acontecimento. O Atlético Paranaense se transformou na maior potência lá do Paraná, passou muito Curitiba, Paraná, tudo. Então tem um trabalho feito, mas esse tipo de atitude com o treinador, já no ano passado aconteceu com o Dorival Júnior. Ele pegou Covid e quando voltou foi demitido. Esse tipo de insegurança, Sérgio, é muito difícil para o treinador trabalhar, né? Eu trabalhei no Atlético, né, em 2010, né, mas não foi com o gestor atual. E eu sei que lá tem muita pressão. A questão da saída do Alberto, eu lembro que também tem uma situação parecida com o Mancini, que ele foi campeão, foi vice-campeão da Copa do Brasil, foi campeão, se não me engano, e ficou muito difícil a renovação dele. Então, com esse gestor atual, essas mudanças elas acontecem mesmo. O gestor, ele não tem, se ele entender que ele tem que trocar o treinador, ele vai trocar. E te digo assim, não é nem por pressão do torcedor, né? Porque na atual gestão, ele enfrenta lá na TV, ele não deixava passar jogo do Atlético na TV local, no estadual. Ele entendeu que tinha que jogar com o Sub-23 do estadual. Isso foi lá em 2012 e o Atlético aderiu esse comportamento para o resto da temporada. Por isso que o brasileiro vem sempre muito forte, que vem se preparando. E na mudança do treinador, ele entende que não serve, não é porque tem que fechar um ciclo de um campeonato para o outro que ele não muda, ele muda. E como o Edmilson falou... Só dá um tempinho. Toca no Garrafa, que o Garrafa toca no Caleri e é gol. Vai, Garrafa! É isso aí, Flávio. Toca no Caleri que é gol. Olha o homem aqui, ó. Chegou aqui, rapaz. Sua melhor partida com a camisa do São Paulo, Caleri? Não. Tive partidas muito melhores, mas fazer gol para um camisa 9 é muito importante. Então, foi um dia mais, um dia difícil por tudo acontecido no último jogo no Palmeiras. A gente vinha baixo de confiança. Eu penso que no Morumbi, os últimos 3 jogos que disputamos, tanto com Corinthians, Palmeiras e este com Atlético Paranaense, foi dos melhores jogos que eu me senti e que o time sentiu. Então, começar o Brasileirão da melhor maneira para nós é muito importante para que não aconteça o que aconteceu no último Brasileirão. Fizemos 4 gols, jogamos com um baita time, acho. Então, começar desta maneira é bom para todos. Caleri, são 62 gols pelo São Paulo em 64 jogos. São 30 e... Edu, 32 e 64, média de 0,5. Fala um pouquinho dessa mistura, dessa combinação entre você e São Paulo, uma combinação que deu certo. Mas eu não jogo para estadísticas, porque houve jogos que joguei 1 minuto, outro que joguei 5 minutos, então eu não jogo por estadística, eu jogo para fazer o melhor e o que precisa o time. Quando tem que brigar lá em cima, eu brigo, quando tenho que fazer gol, tento fazer, mas a estadística não é importante para mim. O importante é que São Paulo gane e que gane como hoje, jogando bem, pressionando, fazendo o que nós treinamos e que a gente se vaya, volte para sua casa contenta de que São Paulo voltou a jogar muito bem. Caleri, você já tem um carinho enorme da torcida desde a primeira passagem, tem o Toca pro Caleri que é gol, que você gosta e que eles gostam de cantar, e está surgindo um movimento para que você seja contratado no final do ano em definitivo. Eu já te perguntei isso outra vez, mas enfim, a cada jogo, a cada gol, a cada estatística, o torcedor fala, o São Paulo não pode perder o Caleri. O que você acha que vai acontecer até o final do ano, mesmo faltando tanto tempo? Eu não gosto de falar do futuro. Eu sempre tento fazer o melhor. Quando eu estou aqui, tento posicionar a São Paulo o mais em cima possível. Eu sou um jogador que sempre joga para ganhar, que sempre quer mais. E estou muito bem aqui.
mas futuro ninguém sabe. Eu não posso falar o que vai acontecer porque nada depende de mim, muito nada depende de mim. Então eu sou um jogador que sempre quer mais, que sempre quer brigar por títulos e que eu quero ganhar algo aqui no São Paulo. Mas o futuro nada depende de mim, muitas vezes o jogador não decide, então essa pergunta não é para mim porque eu não posso falar, eu sim fico, eu não, vou embora. Essa pergunta acho que é para a diretoria e eu estou contente aqui, mas um jogador sempre quer mais. Então eu tenho 28 anos, eu acho que ainda tenho sonho em um futuro de jogar na seleção. Para mim a camiseta da Argentina é o mais importante e tento fazer o melhor possível aqui no São Paulo para algum dia poder vestir, aunque seja um jogo, a camisa da seleção, que para mim é um sonho. Então eu sou um jogador que sempre se entrega 100% e acho que a torcida grita meu nome por isso, não por os gols, porque sou um jogador que sempre tenta fazer o melhor por o time. Além dos goles, se faz 1, 2, 3, mas tento deixar tudo no campo. Mas, como eu falei, o futuro nadie sabe, estou muito contente aqui no São Paulo e muito agradecido a todo mundo que me chamou para voltar e a todo mundo que comparte o dia a dia comigo. Só mais uma questão. Nesse embalo, depois de 4-0, o Ceni está mexendo no time para a Sul-Americana e também no Brasileiro. Não seria legal manter esse time? O jogador sempre quer mais, como você mesmo disse, de repente jogar contra o Everton na quinta-feira. Ou isso não adianta nem tentar convencer a fera lá? Bom, Rogério é o treinador e é o que sempre decide. Como eu falei a outra vez, eu sempre quero jogar. Quando você faz gols, quer jogar outro jogo já. Se posso jogar amanhã, jogo. Então, quando você está numa boa fase, prefere sempre jogar, mas eu não decido. O Mr. Rogério é que sempre vai a decidir quem joga e quem não. Mas é difícil também ter 30 pessoas todos os dias treinando para jogar e ter 10, 12, 15 pessoas que não jogam. Então, acho que vai ser uma decisão dele, mas eu sempre estou disposto para jogar se estou bem fisicamente. Tá certo. Vamos então liberar o Caleri para que ele possa atender os profissionais de rádio agora, não é? O Caleri com média de 0,5 por jogo. Essa última pergunta feita pelo Nivaldo. Você prefere jogar quinta-feira pela Sul-Americana contra o Everton? O Caleri não vai jogar, não. Rogério praticamente já adiantou, vamos aguardar que ele confirme isso em entrevista coletiva. O São Paulo na Sul-Americana vai com a equipe chamada Alternativa. Foi a equipe que estreou no último meio de semana. Esse time que jogou aqui, muito provavelmente a maioria dos atletas, Flávio, serão preservados para o jogo do próximo final de semana contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Na zona mista não passa mais ninguém. Só mostra ali, Tó. Só ali, ó. O Caleri agora ele sai daqui e vai atender os profissionais de rádio, né? Então, tá bem organizado o negócio, não passa mais ninguém por aqui de jogador e a gente já vai se posicionando então, Flávio, lá para a sala de coletiva, porque o Rogério é o último a falar. Ele demora, vai para o banho, um perfume, esfria a cabeça e daqui a pouco vem para a entrevista coletiva e vocês vão acompanhar tudo no nosso Mesa Redonda Futebol Debate. Toca no Caleri, que é gol, Flávio. Excelente, excelente. Professor Sérgio, desculpe. Não, então, como o Edmilson falou, na questão da performance do Atlético, né? E eu sei que o dirigente, ele segura o treinador, só que o Atlético não vinha performando bem e talvez essa foi a razão de ter tirado. Claro que eu acho que tirar numa primeira rodada de Campeonato Brasileiro é ruim, mas eu assisti o jogo do Atlético na Libertadores, pegou um time muito fraco e você não viu o volume do Atlético, talvez, ele falou, é aquilo que o dirigente faz, vamos ver no próximo jogo. E aí hoje, pelos melhores momentos que nós vimos aqui, o Atlético não deu um chute no gol do São Paulo e talvez isso foi a gota d'água para a demissão. Vou falar, o Caleri falou assim, não, eu não estou pensando no futuro. Pô, mas ele está pensando na seleção argentina? Que é o futuro. Que é o futuro. Não depende de mim. Não depende de mim. Eu acho que depende dele. Só continua fazendo. Não depende não. Ele tem um grupo de empresários que decide a carreira dele. Tá bom, tudo bem. Se ele não tá fazendo gol, o primeiro a mandar ele embora é o São Paulo. São Paulo, Não, então eu sei. Mas eu acho que depende do jogador. Para ele vir pro São Paulo, ele teve que abrir mão de uma série de coisas. Ele quase que implorou. O passe dele é totalmente fatiado. O Kia e o Orabichã é um dos donos. A questão de eu não penso
no amanhã tem a ver só com o futuro dele no São Paulo. É outra história. Gente, imagina, toca no Caleri que é gol. Imagina o Messi tocando. Quantas vezes o Messi vai tocar? É um negócio, né? Faz gol, hein? Eu acho que se ele pensar em seleção, ele tem que continuar no São Paulo. É. Onde melhor performou. Eu acho que é um sonho um pouco grande demais. Mas sonhar, já que é para sonhar, sonha grande, né? Deixa eu ver o mestre Alberto Heleno que tem a dizer pra gente, depois de ouvir essas entrevistas, daqui a pouco o Rogério Ceni fala com a gente, sobre a performance do São Paulo e o tema Caleri, mestre. Bom, o Caleri me surpreendeu porque eu acho ele um jogador de técnica limitada. Mas ele está superando isso com um esforço muito grande, uma dedicação muito grande. E o senso de oportunismo que isso ele sempre teve. E, consequentemente, está fazendo os gols que o São Paulo precisa. Quanto ao São Paulo, eu acho que o legal do trabalho do Rogério Ceni é exatamente tirar das sombras jogadores que estavam lá encostados. É o caso do Toró, é o caso do Igor Gomes, que estava praticamente afastado do grupo. Enfim, de vários jogadores que ele está recuperando e dando chance. E, por fim, a capacidade de empenho do time. O desempenho pode até não ser um espetáculo, mas o empenho do time. Quanto às possibilidades do São Paulo, gente, vamos olhar o final do Campeonato Paulista. São Paulo deu um show no Palmeiras, o campeão da América, um dos 3 maiores times, se não dos 2 agora, né, depois desse início de campeonato, maiores times do Brasil, e depois tomou um sacode de 4-0 do mesmo Palmeiras. Quer dizer, o São Paulo ainda oscila entre 2 polos, ele precisa encontrar o centro disso. Bom, gente, vamos falar um pouquinho do Corinthians. Isso não quer dizer que a gente não vá mostrar a entrevista do Rogério Ceni, tá? Nós vamos tocar o programa, mas assim que o Rogério entrar, o Garrafa entra de lá do Morumbi para falar. Mas tem que falar do Corinthians, senão o Chico vai ficar louco aí. Posso começar dando uma notícia? Por favor. Saiu agora no Gazeta Esportiva, nosso site, né? gazetesportiva.com. O Alessandro anunciou hoje que o Corinthians contratou o jogador, o Rafael Ramos, do Santa Clara de Portugal. Mas na verdade ele pertence ao Porto, né? Estava lá em Santa Clara. Defensor de 27 anos de idade para ser o substituto do Fagner. Ele é lateral direito. Né? Lateral direito. E tá todo mundo aí com esperança que o cara venha e se adapte ao time, né? E hoje, por incrível que pareça, nós vamos ver o jogo, eu torci tanto pro João Pedro pegar a bola, passar por um 5 e fazer o gol, né? E ele quase conseguiu no segundo tempo. Deu uma arrancada ali pelo lado direito. Ele deu uma arrancada pela direita. Mas, infelizmente, está aí o substituto do Wagner está chegando. Posição. Vai brigar pela posição. Se o João Pedro se firmar, ok. Tem mais uma pessoa no elenco. Ele não deve nem continuar no clube, o Flávio. O contrato dele termina em junho, julho, agora no meio do ano. Então, aí é uma prevenção de cobrir, né? Mas até porque não tem um interesse em renovar, porque tecnicamente ele não mostrou condições. Perfeito. Aí teria que cobrir. Tem um novo treinador. Opa, presentinho, isso é bom. Nossa, essa campainha até me assustou agora. Olha só, o primeiro presente saindo agora é um ukulele, que é aquele violão típico havaiano, né? Obrigada aí ao pessoal da Marquesa Instrumentos Musicais, em especial ao dono Sr. Chang, ao Márcio e ao Ciro Fuji. Com o kit da CrossFox, vai para o Clinton Namur. Clinton Namur, você tem uma semana para retirar o seu presente aqui, a nossa produção vai entrar em contato com você. Ainda temos 2 presentes, camisa da Portuguesa, tamanho GG, com máscara e o kit CrossFox, que é o livro, o boné e a máscara, e a camisa retrô do São Paulo, tamanho G, também com o kit CrossFox. Bacana. Olha, primeiro tempo de hoje do Corinthians, porque eu fiquei assistindo City e Liverpool. Na verdade, não vi, tá? Foi 2-2. Você não viu? Não, tu vendo a coisa. Está multado por uns 6 anos. Pelo amor de Deus. Como é que você não viu esse jogo? Não deu pra ver. Nossa senhora, não foi jogo, né? É uma coisa de outro planeta. Foi espetacular, um jogo 2-0. Aí acabou. Eu fui fazer o meu trabalho, tá transmitindo o jogo do Corinthians. Aí você fica meio assim, né? Meio
falei, nossa, não acabou o jogo do City ainda. É o Manchester City, Chico. Tum. Brincadeiras à parte, o primeiro tempo do Corinthians foi sensacional. Dá uma conferida. Torcedor corintiano, dá uma olhada como foi a partida entre Botafogo e Corinthians. Aos 16 minutos, William arrancou e cruzou para Paulinho pegar de primeira e marcar um golaço, 1-0. Na sequência, foi a vez de Gustavo Mantuan, que estava livre, empurrar a bola direto para a rede. O VAR até chegou a checar, mas não encontrou nada, 2-0. E olha que ainda deu tempo para um terceiro gol no primeiro tempo. Após tabela entre William e Paulinho, a bola chegou no pé de Lucas Piton, que chutou forte e ampliou o placar. Na segunda etapa, o time carioca chegou em 2 oportunidades, mas ambas sem sucesso. Aos 18, Rony foi chutar a bola, Matheus Nascimento se antecipou e o jogador do Timão acertou o adversário. Pênalti. Diego Gonçalves cobrou e viu a bola entrar de um lado enquanto Cássio caiu para o outro, 3-1. E o clube paulista ainda teve uma boa chance com Giovani, que parou em Gatito Fernandes. Final de jogo, Botafogo 1, Corinthians 3. Não, o corintiano tem toda a razão de estar empolgado. O primeiro tempo foi muito bom. Preciso da sua ajuda. Aí com a Michele, hashtag Mesa Redonda, é o seguinte. A partir de hoje, nós vamos eleger o mais belo gol do Campeonato Brasileiro. Então, por favor, manda a sua opinião, só que apenas até os jogos das 4 da tarde. O jogo da noite, por exemplo, os gols do Caleri entram para a semana que vem, porque teve o jogo do Avaí nesse horário também. Então, os jogos da noite a gente vai colocar a partir da semana que vem, ok? Então, até as 4 da tarde. Vota, manda aí para a Michele uma mensagem dizendo qual gol você achou mais bonito. Final do programa, nós vamos escolher os 3 que o pessoal fala aí para a Michele. Vamos escolher um que vai ser uma espécie de galo. Ele vai ser o gol referência que na semana que vem vai disputar com os 3 melhores da semana e a gente vai escolher um só até o final do campeonato. Beleza? Deu para entender, né? Então manda aí para a Michele o gol que você achou mais legal até as 4 da tarde. Jogos de ontem e os de hoje. Paulo, e o Corinthians? Flávio, o que me chamou muita atenção nessa mudança aí é que no início tá todo mundo falando que tem que jogar os 5. Tem que jogar os 5. E nesse jogo nós vemos que ele deixa o Renato Augusto no banco. E coloca um meio de campo com o Duqueiroz e Maicon, que dá mais sustentabilidade para a equipe. Ou seja, não tem que jogar os 5. Não tem que jogar, não dá, já é provado que não dá para jogar os 5 juntos. Até porque não dá para você jogar com o Juliano na ala direita. Não é um jogador que joga naquele setor. Então, com o Maicon e com o Duqueiroz no meio campo, você tem um desafogo, com os laterais pode chegar mais, você dá liberdade para o próprio Paulinho jogar. Então foi isso que nós vimos. Nós vimos um meio campo com mais sustentabilidade, um meio campo muito mais forte. É lógico que você depende muito da qualidade técnica dos jogadores. E hoje nós vimos aí o William fazendo uma brilhante partida. Um que não apareceu muito foi o Roger Guedes, hein, Chico? Olha, eu estou acompanhando aqui, nós não temos vestiário aí para mostrar. E aconteceu declarações... né? Talvez a gente tenha. Talvez a gente tenha, mas eu vou adiantar, lendo aqui o Gazeta Esportiva. Por exemplo, o Paulinho disse que mexeram com o emocional deles, né? Todos os acontecimentos e ameaças de morte que tiveram, né? E eles foram para campo a fim de ganhar mesmo. Foram para campo para calar a boca de quem estava tentando criar um ambiente ruim dentro do clube. E o Cássio deu uma declaração que eu acho muito importante. Ele disse o seguinte: eu jamais deixaria o Corinthians na mão. Quer dizer, muita gente, na sexta-feira, surgiu um boato a 1h da tarde, mais ou menos, que o Cássio estava reunido, né, com a diretoria e mais alguns advogados. Que a esposa dele postou que gostaria que ele saísse por uma questão de segurança. Mas ele segundo, depois negaram tudo. Mas deve ter havido uma reunião, sim. E o Cássio ficou no Corinthians. E todos eles estão se colocando nesse sentido. Inclusive o Paulinho agradeceu a pronta atuação da polícia, né, que localizaram 7 perfis já,
né, de caras que ameaçaram. Só não acharam o cara do áudio. O cara do áudio ainda não acharam. Mas estão na captura. Ao vivo no Gazeta Esportiva, o Thiago Saratá estava lá na delegacia, os caras prestando depoimento. Mas aí eram 4, hoje acharam mais caras, entendeu? Era muita gente, né, fazendo esse terrorismo. A filha do William foi ameaçada também. Também. Uma criança de 10 anos. As duas filhas. Que é um absurdo. O que é um absurdo. Então, essa vitória do Corinthians, Flávio, eu acho que foi uma resposta. Antes, mas mais nada foi uma resposta. O elenco falou, né? O elenco falou mostrando futebol. Flávio, Chico... Só uma coisa, eu acho que é legal isso aí a gente falar, porque eles passaram uma semana de cão, cara. Uma semana de cão. Mas aí eu já não acho legal, vou te explicar por quê. Senão parece que só jogou por causa da pressão. A ameaça. E se a gente quiser, se a gente for justo, o William tem procurado o jogo, tem jogado, não jogou na altitude. Na altitude nós sabemos a dificuldade que é para jogar. Possível o Renato Augusto tem corrido, Paulinho está no momento de baixa, mas acontece. Eu não estou inventando declaração nenhuma. Eles que estão dizendo, eu entendi. Então, afetou isso sim, claro que entendi. Afetou. Mas ainda assim, eu acho que é meio complicado, até não estou falando de você, eu não estou dizendo que por causa das ameaças eles jogaram bem. E eles estão dizendo isso. Sim. Que eles sentiram, que a família sentiu, que eles estavam já super deprimidos. E resolveram jogar bola hoje e jogaram. Porque esses mesmos caras que ficam aí ameaçando são os mesmos que depois, quando ninguém vai querer jogar no Corinthians, não vai, já aconteceu isso no passado. Ninguém queria jogar, fiz a proposta para o Gilberto logo nos anos 2000, não quis, ninguém queria ir por causa disso. São os mesmos que vão ficar gritando, queremos jogador. Então você tem que respeitar e ter noção. Há um detalhe importante. Quando terminou o primeiro tempo, o William e o Paulinho saíram colocaram gelo e tal. Eu não sei se eles passaram do ponto do condicionamento físico deles. Mas aí vem até emocional, né, Flávio? Vem até emocional. Com tudo que passaram na semana. O Corinthians joga quarta-feira com o Deportivo Cali. Se ele perder esse emocional é muito grande. Se ele perder esse jogo, ele tá fora da Libertadores com 2 rodadas. Ele perdeu lá na altitude. Aí é que eu quero entrar. Eu acho que o Renato Augusto não entrou no jogo hoje porque o Vitor Pereira está pensando no jogo de quarta-feira. Vamos ouvir o Rogério Ceni. A gente já volta a falar do Corinthians, mas claro, São Paulo e a grande vitória do São Paulo. Já a gente vai falar mais desse tema. Vamos lá, Garrafa. Vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Rogério Ceni. É isso, Flávio. Nesse exato momento vai começar a entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni. Vamos acompanhar. Rogério, parabéns pela vitória. Gostaria que você falasse sobre o Caleri, 3 gols numa partida, e sobre o fato, não especificamente do Alberto Valentim, mas primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, já temos o primeiro demitido. Boa noite. Boa noite. Sobre o Caleri, um jogador, como eu falo, de área, um jogador para fazer exatamente o tipo de gol que ele fez hoje, presente, de cabeça, finalização, né, girando, voleio. Ele foi feito para jogar dessa maneira. E acho que é um time que joga muito em função dele, dentro da área, né? Sempre com um outro atacante que faz mais flutuação, deixando ele para essa última bola. Mas, assim, de agregar, é um jogador que nos últimos jogos vem batalhando muito por essa bola longa, brigando com o zagueiro o tempo todo. Então ele vem dando uma parcela de contribuição muito grande para a gente. E eu acho que só parabenizar pelos 3 gols. Não é fácil em Campeonato Brasileiro você fazer 3 gols no mesmo jogo. Uma boa estreia dele, do time. E isso a gente tem a lamentar, né? Porque tudo bem que o campeonato não começa aqui, não começa no Campeonato Brasileiro, né? Vem de um regional, vem de outros campeonatos. Copa do Brasil já se iniciou. Quem está na Sul-Americana, Copa Libertadores já também iniciou. Mas é muito pouco tempo, você não pode se basear por um jogo, né? Isso infelizmente ainda faz parte do futebol brasileiro. Rogério, tudo bem? Boa noite. Você falou há pouco mais de uma semana sobre a importância que seria dada para o Campeonato Brasileiro e o foco que seria dado para isso. Hoje uma estreia que é exatamente o oposto do que aconteceu no ano passado, onde o São Paulo só venceu na 10ª rodada e lutou contra o rebaixamento até o final. A importância de começar com um pé direito, não só com a vitória, mas com uma vitória da forma que foi feita.
Não vamos também, lógico que eu acho que sempre eu falei aqui que o que direciona é o Campeonato Brasileiro, porque nós já sabemos as 38 rodadas, os adversários, tudo, né? E esse campeonato vai existir até o final de qualquer maneira. Lógico que a gente dá prioridade, mas também não vamos rotular isso como se fosse a vitória de hoje, porque nós damos prioridade ao campeonato. Nós poderíamos muito bem ter ganho de 1-0 no sufoco, poderíamos não ter saído vitoriosos, então não é o planejamento, né? Mas nós resolvemos arriscar essa semana, né? Não levando esses jogadores, porque nós entendíamos que a viagem em si não é nem tanto, não é só o jogo, sabe? Seria muito pouco tempo de recuperação e a viagem é muito cansativa. Você acaba não dormindo direito, você vem no avião mal acomodado. Eles ficarem treinando aqui, eles ganham energia, né? Viajando eles se desgastam. Então às vezes você tem que correr riscos, ter trocas de jogadores mais jovens, sem experiência, numa competição que às vezes é importante. E essa semana nós vamos analisar também com calma, a partir da terça-feira nós vamos analisar como nós vamos fazer para esse jogo do Everton, porque nós temos jogo quinta, domingo, quarta e sábado, né? E nós temos 3 competições em 4 jogos. Nós temos a Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil, que é importante também, e Brasileiro. Então nós vamos estudar primeiro essa semana como a gente vai fazer, mas não há time que jogue 4 jogos com os mesmos jogadores num espaço de 9 dias e consiga fisicamente ir bem. Além disso, nós temos muitas viagens, né? Porque nós temos muitos jogos fora de casa nessas próximas rodadas. Nós tivemos esse jogo em casa, temos o próximo e depois nós temos uma sequência de jogos, 4, se não me engano, seguidos, né, Edu? 4 fora de casa, onde tem muita viagem, nós vamos ter que pensar como fazer. Rogério, no início do ano, você aqui nessa sala de coletiva, mas a gente não, né? Mas muito se falava nos jogos que o São Paulo tinha muitos cruzamentos que aconteciam de todas as partes e que não geravam tanto resultado. Hoje os 4 gols saíram de cruzamentos. O Toró, agora há pouco na zona mista, ele falou que o São ontem Paulo... nós treinamos cruzamento. O Toró treinou esse exato cruzamento ontem. Ele citou isso, inclusive, que foi algo treinado e que ele citou durante esse período que você dizia para eles que os jogadores precisavam parar de cruzar por cruzar e começar a cruzar com mais objetividade. Hoje a gente viu que isso gerou um certo resultado, mas como é que você trabalhou para chegar desse cruzar por cruzar até um cruzamento efetivo para gerar lances perigosos? Você tem que ter número se você tem que trabalhar a bola, fazer ela girar, fazer ela entrar de um lado ao outro, balançar a equipe adversária e você ter gente dentro da área, né? Contra a Inter de Limeira, se eu não me engano, foi o ponto alto desses cruzamentos, que foram 40 cruzamentos no jogo. Só que nós estávamos num momento ainda fisicamente ruim e aquele jogo, nós começamos a cruzar com pouquíssima probabilidade de gol, né? Então hoje nós temos um jogador de referência, sempre fechamento do lado contrário com mais um homem de área, sempre um segundo volante pisando na área. E isso ainda teve uma quinta chance com o Colorado, que ele quase faz, né? O 5º gol também num cruzamento. Hoje a gente tem mais controle de jogo e trabalha mais a bola para chegar num setor onde você tenha uma chance maior desse cruzamento sair em gol. E também a gente desperdiçou algumas oportunidades, principalmente com o Wellington, dele receber e já dominar e fazer esse cruzamento pela frente no primeiro tempo. Algumas vezes com o Vitor Bueno marcando ele, que o Vitor Bueno é um ótimo jogador, mas para voltar para marcar ele não tem essa mesma facilidade. Então nós tivemos algumas oportunidades de já dominar cruzando essa bola na frente da zaga e não o fizemos. Mas conseguimos gols importantes com bolas de jogadas laterais. Rogério, boa noite. Em uma das suas últimas entrevistas aqui, a gente abordou o assunto do Igor Gomes naquele episódio chato em que ele saiu vaiado. Hoje ele saiu aplaudido e recebeu muitos elogios dos torcedores com quem a gente conversou aqui. Quero saber como foram essas últimas semanas do Igor Gomes no trabalho do dia a dia, qual papel você teve, né, em relação a ele e como você enxerga essa evolução dele dentro do elenco, porque é um jogador que não está fazendo só também o trabalho sujo. Hoje ele foi muito participativo no setor de meio campo, criando muitas jogadas. Né? Eu acho que ele foi bem hoje no jogo, ele saiu já porque eu achei que ele estava um pouquinho desgastado, mas ele participa muito da parte de marcação, por mais que na base ele seja muito mais meia do que um volante, mas ele tem essa força física. Ele oscila em alguns jogos, é bem verdade, não podemos negar, ele faz grandes jogos, às vezes não faz jogos tão bons, né? Às vezes o time também não faz jogos tão bons e ele também oscila com relação a isso. A minha parte foi, eu acho que dar força para ele no momento mais difícil, que foi aquele momento onde ele saiu vaiado.
e ter a coragem de mantê-lo, né? Se não jogando todos os jogos, como foi o caso do último, que ele ficou fora, mas está sempre ali. E eu acho que vai ser assim, porque é um jogador de força dentro do sistema que a gente joga, e ele é um jogador importante pra gente, né? Eu acho que, mas o maior mérito é dele, porque psicologicamente é um menino que tem muita força mental, não se deixa abater, tem os seus objetivos na vida. Eu acho que o maior mérito é dele, familiares, pessoas que acompanham até mais perto do que eu o dia a dia dele. Rogério, você falou na resposta anterior que você... A gente ouviu a principal fase da entrevista coletiva ao vivo do Rogério Ceni. Vamos retomar o tema Corinthians. E o Chico... Eu só quero completar. O Vitor Pereira deu uma declaração muito importante, indo de encontro àquilo que eu disse. Foi uma resposta deles em campo. Tanto é verdade que ele diz o seguinte: a cobrança feita dentro do respeito é importante para mim e para eles, no caso dos jogadores. Percebemos que não podemos baixar nosso nível. Representamos muita gente, e muita gente pobre, que para ir ao estádio poupa na semana, gente que falta comida na mesa para ir ao estádio. Conversamos nesse sentido. Deus nos abençoou a fazer o que gostamos e somos bem pagos para isso. Não podemos esquecer que representamos muita gente, muitos milhões, gente pobre. Esse é o espírito do campo. Aí depois ele completou: o resto temos que criticar. Não se pode criticar família, ameaçar mulheres, filhos, aí já é perder completamente a razão. É uma coisa que eu espero que nunca mais volte a acontecer. Tivemos uma conversa sobre esse assunto, percebemos que temos que focar no trabalho, no que controlamos e deixar para as pessoas competentes que resolverem esses excessos. E finaliza dizendo o seguinte: temos que merecer o apoio da torcida. O resto é com a polícia. Ô Edmilson, o que isso, em algum momento, torcida em CT, essa coisa, isso ajuda em algum momento? Você entende assim ou não? Eu acho que é a única profissão que o cara invade para agredir, para cobrar. O que teve hoje lá, essa semana no Flamengo, foi lamentável. Isso só acontece, só vai mudar isso aí se tiver uma atitude dos artistas que entram em campo, que são os jogadores. Para uma rodada do Brasileiro aí para ver, né? Então, boa parte disso também, Flávio, eu acho assim, quando existe uma crise dentro de um setor do futebol, todo mundo tem um pouquinho de culpa, vamos dizer assim, responsabilidade. Nós que às vezes comentamos também um jogo como do Corinthians, o Corinthians não jogou nada lá, mas quem jogou na Bolívia sabe a dificuldade de jogar lá. É insuportável, você não consegue jogar lá, é difícil. Ah, mas os caras foram medonho, é medonho jogar lá. Agora, partir do que está acontecendo no Flamengo, é no São Paulo, é no Palmeiras, sempre que tem um jogo ruim, 2 jogos assim, cai a pressão, os caras vão lá querer cobrar. E presidentes e gestores mal preparados abrem a porta para esses bandidos. Porque esse aí não é o verdadeiro torcedor corintiano, não é o verdadeiro torcedor do Flamengo. São gangues montadas para poder ameaçar a família do jogador. Então, para mim, só vai mudar se o artista, que é o jogador, se unir e falar assim: não vão entrar mais em campo. Pior, Edmilson, muitas vezes eles abrem o portão com interesses que vão além do clube. Interesses políticos, interesse de se manter no poder, de fazer média com o torcedor. E o que o Sérgio tem a dizer sobre isso? Eu já vivi algumas situações parecidas com essa, de pressão do torcedor. E nunca resolveu nada. Eu concordo com o Edmilson que os atletas precisam tomar uma atitude para que pare o campeonato. Porque daqui a um pouco isso está sendo recorrente. A gente vai virar tragédia isso aí, né? Estão esperando isso acontecer. O profissional, ele é um ser humano. E como o Edmilson falou, eu concordo. O futebol é a única coisa que se permite alguém entrar dentro do seu local de trabalho para ser cobrado. Então precisa se tomar uma atitude para que alguém tome uma atitude para que isso não aconteça, porque daqui a pouco vai acontecer o pior. Nós estamos falando do Corinthians e o Flamengo, mas se voltarmos anos atrás, isso já vem acontecendo. Na minha época de Corinthians, jogando no próprio Canindé, Corinthians e Atlético Mineiro. Ficamos lá das 7 horas até meia-noite, porque não conseguia sair, porque o torcedor estava esperando. Aí eu pego e me transfiro para Roma. Falei: acabou esse negócio de reunião com o torcedor. Acabou. Aí perdemos 3 derby. Pularam em cima do meu carro. No dia seguinte, reunião com o torcedor. Tem que acabar mesmo. Isso daí não é um absurdo, não tem mais tempo para essas coisas. Mas, Flávio, você... Pereira tem uma outra visão, hein? Só para dizer que... Eu acho que ele fez média.
Então, mas aí ele fez média, então aprovou a ida da torcida lá, Não, né? eu acho que são coisas distintas. Deu eu acho resultado no Porque final. quando ele fala cobrança, eu acho que cobrança é ok, normal. É uma Olha, profissão. Flávio. Aqui nós estamos analisando o trabalho dos caras e tal. Agora, ir lá, eu acho que é uma invasão. É como se o Paulo Sérgio fala alguma coisa que a pessoa não concorda, ela ter direito de entrar aqui e tirar satisfação. E apontar o dedo ainda. Eu Mas acho não foi isso. invasão, você fala porque direito, eles eu foram pego O que é pior, né? O que é pior ainda. Não, mas Esse é O pior, que mais ser me convidado por preocupa com diretor isso que quer tudo, fazer média, Flávio, é pior. É o dirigente Então, fazer isso é pior. isso, cara. Porque, na realidade, se não é o dirigente dando liberdade, o porteiro não vai abrir. Não vai abrir. Claro. Não vai abrir. Claro. Não pode abrir. Claro. Só vi um ter coragem de fazer isso, Paulo Nobre. Por isso, talvez, o maior dirigente que a gente teve no Brasil. E um nos técnico últimos que eu tempos. vi Mudou. ir para a torcida no Parque São Jorge, Mário Sérgio Pontes de Paiva, encarou a Gaviões, mandou a Gaviões para o Raio Esparta e continuou tocando o barco Mas nem- com aquilo mas que não ele tinha adianta na o técnico mão. fazer, né? E Isso também, tem que ser- Flávio, é lamentável. Aconteceu, tava pegando fogo lá no Ninho do Urubu, aí o Abel vai lá e dá risada. E fala, Ele depois se desculpou, ele pisou, mas depois se Mas uma desculpou. experiência dessa não pode fazer isso. Mas eu pô. acredito, Ô, Edmilson, Flávio, que só uma coisinha. o Abel não... Temos que seguir aqui. 8 minutos de jogo hoje no Maracanã. O William já tinha dado 3 rush para cima dos marcadores. Tanto é verdade que faltou ar aos 10 minutos. O juiz parou e perguntou para ele, você está se sentindo bem? Pois é. Então, você veja. Mas o campeonato começou hoje, não acaba hoje, hein? Só precisa tomar um mas certo cuidado com isso. Você vê a raiva que o cara entrou em campo Pois por é. tudo que aconteceu. Pois é. Então, por isso que eu digo para você, foi uma resposta desse elenco para a torcida. E eu acho que a resposta foi bem aceita e os bandidos já foram detectados, presos, e agora mais outros que continuarem nessas ameaças serão presos também. Bom, é o seguinte, o futebol, ele cria situações especiais e espetaculares para uma pessoa humilde que pode se transformar num ídolo mundial. Veja que história bonita nós vamos contar agora. O gramado da época de infância era esse aí, ó. Bem diferente dos campos perfeitos da Europa, por onde brilhou o personagem principal dessa nossa reportagem. O pé que o garoto Edmilson José Gomes de Moraes usava para conseguir o sustento da família também não tinha relação alguma com os chutes que ele viria a dar no futebol. No interior, a gente inicia os trabalhos muito cedo, né? Então nós, quando passamos ali para a 5ª série, fomos estudar no período noturno, nós começamos a ir também trabalhar na colheita da laranja, né? O que ele me falava que mais me chocava era ter que comer a marmita fria de manhã, né? O café da manhã já começava com uma parte da marmita. Estamos em Taquaritinga, município paulista a 333 quilômetros da capital São Paulo. Foi nessa cidadezinha de apenas 57 mil habitantes que nasceu um menino com fome de vitória, mas também com fome de mortadela. A mãe dele sempre de manhã, ali por volta de 6 horas, 6h30, ia até um açougue próximo da nossa casa, ela comprava lá 100, 150 gramas de mortadela. E aí eu e o Edmilson comíamos lá um filão com mortadela e café. A partir de agora, você que tá vendo o Mesa Redonda vai conhecer um outro Edmilson, aquele lá de Taquaritinga. Ele queria jogar de volante no meio de campo, mas não fazia o certo. Aí falei para ele, Edmilson, eu vou pedir 3 coisas que rima para você, só. Se você fazer 3 coisas que rima, tá bom. Ele falou, o que é? Eu falei, ó, desarmar, tocar e não errar. Esse senhorzinho aí, bom de rima e bom de papo, é o seu Deli, o primeiro treinador de futebol do Edmilson. Foi como o lateral do Palmeirinha de Taquaritinga que tudo começou. Ele não ficava driblando à toa, que nem era antes, querendo driblar e perdia a posse da bola, tocava e errava. Aí ele foi pondo na cabeça que ele era um menino muito obediente, muito educadinho, bom e obediente. Ele sempre foi esforçado no que fazia, né? E dedicado. Isso aí que alavancou a carreira dele. Dedicado, obediente, qualidades que só perdiam espaço pro Edmilson versão menino levado. Nós fomos jogar contra um time de uns primos do Edmilson. E aí na ocasião nós perdemos.
E valendo ali uns troquinhos de cada menino que nós tínhamos. O Edmilson, por não aceitar ter pedido, ele catou o dinheiro, saiu correndo. Chegou o momento em que ele percebeu que não ia conseguir mais correr, ele rasgou o dinheiro, que era para não entregar para outro time. Aos pouquinhos, as travessuras perto de casa deram lugar ao Edmilson, atleta profissional do 15 de Jaú. Tudo nós, na época, não pensava tipo, na Europa, né? Mas eu também não pensava em ser jogador de bola assim. Hoje, moleque de 17, 16 anos já tem contrato profissional. Naquela época lá, a gente não tinha dinheiro para ir para Taquaritinga, que é 1h30, e voltar e comprar a tubaína, paçoquinha de final de semana, que às vezes não tinha. A vida pacata da roça nunca impediu o Edmilson de sonhar com uma condição de vida melhor para ele e para a família. Aliás, assim como a vida dele, a vontade do menino do mato de Taquaritinga sempre também foi muito simples, como vocês puderam ver aí. Se tornar apenas mais um jogador de futebol. Só que ele foi além. Ganhou o mundo. E nas voltas que o mundo dá, o ex-jogador pôde realizar o sonho de muita gente. Sejam todos muito bem-vindos à Fundação Edmilson. A carreira super vitoriosa fora do Brasil permitiu que o Edmilson criasse há mais de 16 anos o projeto que hoje é a principal conquista da vida dele. Só em Taquaritinga, a fundação que leva o nome do pentacampeão do mundo oferece refeições e atividades extracurriculares gratuitas para 300 crianças carentes. Hoje, cair fora, mundo perdido, com droga, tudo, e a gente traz aqui para o nosso recanto aqui, e dá o máximo de sabedoria para eles saberem ir lá fora viver como está a vida, reconhecer, ter o conhecimento das coisas. Porque, não, lá fora não vai ter problema, vai ter, mas tem que saber como eles entram e saem disso daí, né? O Edmilson, assim como eu, a gente tem essa essência de fazer o social, a essência de buscar transformação de vida na vida das pessoas, isso faz parte da nossa missão de vida. Nós somos uma família, um casal sólido, porque a base da nossa relação é o amor. Então isso alcança até os setores, né, profissional também. Casal sólido que na época em que o Edmilson jogou na França, precisou ficar ainda mais juntinho. Ele falou para mim que estava disposto a abrir mão do sonho, da carreira, da vida dele. Você vê o quanto é importante, eu me emociono, porque me passa um filme na cabeça, né? De olhar para trás e falar, putz, ele está disposto a isso, então o que falar, né, de um ser humano que reage dessa forma. Fica tranquila, Cimeia. Agora todo mundo sabe o que falar do Edmilson. Um ser muito humano que sempre tenta agir como a laranja boa por onde quer que ele passe. Penta, eu queria te desejar a maior felicidade do mundo. Continue esse cara guerreiro que você é, esse cara amigo, tá? E que venha pra cá, que nós estamos com saudade de você agora nesses dias. A vida do Edmilson, a trajetória dele influenciou não somente a vida dele, mas de todos aqueles que estão no entorno dele. Então, para mim, sempre foi uma honra fazer parte dessa trajetória. Edmilson, é um prazer estar falando com você, meu irmão. Você sabe, você pode contar sempre comigo aqui e estamos juntos sempre, meu irmão. Um menino disputar ser pentacampeão mundial, que o menino que nasceu comigo, que é você, Edmilson, né? A gente só tem que agradecer e ficar contente. Meu pai é meu super-herói. Eu sei que ele vai estar ali pra mim, pra tudo que eu precisar, qualquer coisa que acontecer, ele vai estar lá pra me ajudar, pra me apoiar, não me julgando nas minhas atitudes, sempre me ensinando a ser uma pessoa melhor. Sempre que você tá em casa, você é muito presente, você sempre tá com a gente fazendo nossas vontades, você é muito brincalhão, você é palhaço, você ri junto, você se diverte com a gente. E eu acho que é só alma de criança. É isso. Um beijo, amo você. Eu te amo muito, eu espero envelhecer do seu lado, assim como você do meu, porque eu tenho certeza que estar do seu lado é a minha melhor escolha. E se eu tivesse que escolher de novo e começar tudo de novo, eu construiria tudo de novo uma história com você, porque você é muito especial pra mim. Te amo. Eu te amo! Gente, que vida linda! Boa, Parabéns, Salsicha. que vida linda sua, Edmilson. Um grande exemplo. Cara. Pessoas super importantes na minha vida.
queria que meu pai também tivesse dado uma declaração de amor para mim aí, mas lamentavelmente na pandemia ele foi. Aí foram pessoas importantes na minha vida, ainda ser o Ari, o Bagmar e a minha família, né? Acho que é a minha base de tudo. Eu sempre digo, eu poderia ter conquistado tudo, mas a maior conquista foi criar uma família. Acho que meu melhor sonho é ter construído uma família sólida, uma mulher que me ama e filhos que a gente ensina para o mundo aí. Parabéns pela tua trajetória espetacular, que todo mundo sabia qual era, a partir do momento que você se consagra no São Paulo, e aí você vai, ganha o mundo e joga em times maravilhosos, como a gente mostrou no começo. Mas esse começo da sua vida, pouca gente conhecia, e a retribuição que você dá para tanta gente com esse trabalho social. Céu, é o mais legal de tudo, eu sei que o Paulo faz esse trabalho também, o Sérgio. Deus lhe pague, meu amigo. Você está devolvendo muito que você recebeu pelo seu talento, mas nem todos sabem reconhecer isso. E você também faz. Você também faz. Obrigado, gente, obrigado. Pô, fiquei... Vem cá, me diga uma coisa. Surpresa gostosa essa surpresa dele ao ver, aquele né? seu primeiro Soderli. Como é que é o conselho que ele te deu mesmo? Você lembra ou não? Rouba, recupera, rouba e passa bem. E passa bem. Quando você estava no Barcelona, você lembrava? Lembrava o Soderli. Lógico. Soderli, às vezes ele fala assim, rapaz, você é muito... Quando eu voltei, Soderli, um beijo na família Soderli. Ele é palmeirense, né? Tanto que o time lá da Vila chamava Palmeirinha. E aí meu irmão já colocava eu para jogar no segundão. E aí eu tinha 11, 10 anos lá. E depois de muito tempo o Evair foi visitar a Fundação lá em Itaquaritinga e ele era fanático do Evair. Aí eu levei lá, a primeira coisa que ele chegou e falou assim, Evair, o Edmilson, ele não era bom de bola, ele era teimoso. Eu falei, não, eu era persistente. Você gostou da homenagem? Fiquei maravilhado. Porque agora o couro vai comer. Agora, paredão. Não pode ser só vida mole, né? As perguntas e as dúvidas que você sempre quis saber a respeito de Edmilson. Edmilson, onde você foi mais feliz jogando futebol? No Brasil ou no exterior? No Brasil. Por quê? Porque no Brasil eu aprendi a ser feliz e na Europa eu aprendi a ganhar dinheiro. Celso Cardoso. Edmilson, qual foi a maior dificuldade extracampo que você teve que vencer para ser um tetracampeão mundial? Pentacampeão mundial. Eu acho que principalmente no início, né? Renúncias de pré-adolescência, né? Saudade de casa. Naquela época a gente tinha muita dificuldade financeira. Paulo, o Sérgio jogou, sabe? Morar sozinho, a infraestrutura dos clubes não era boa como é hoje. Né? E eu tinha muito medo de voltar e não dar certo. Mas não dar certo por ter jogado na seleção, São Paulo, no Barcelona. Porque eu queria tirar meu pai da situação difícil que vivia, que era a roça. Né? Então, acho que a gente teve dificuldade aí nessa relação das dificuldades que a gente passou. Chico Lenk. Meu caro Edmilson, fazendo uma retrospectiva da sua carreira, qual a equipe mais importante, ou mais marcante defendida por você? Eu acho que tecnicamente, né, a âmbito profissional, tecnicamente, qualidade, foi no Barcelona. Eu tive o privilégio de jogar 4 temporadas com grandes jogadores, mas eu só dei certo no Lyon e no Barcelona porque eu fui muito bem formado no São Paulo. Eu cheguei no São Paulo com 18 anos, saí com 23 anos. Quando eu saí de 23 anos do São Paulo, o São Paulo cuidou muito bem de mim. Não só o Edmilson, jogador, cuidou do ser humano Edmilson. Então eu saí para a Europa com um chip de vencedor, tanto na área técnica, tática, de determinação, foco, mas também como comportamental. Eu acho que é importante. Eu acho que isso aí foi o divisor de águas. E agradecer muito ao mestre Tele Santana, que eu fiquei um ano e me deu conselhos que me fez mudar minha vida. Paulo Sérgio. Edmilson, você menciona muito sobre o São Paulo e nós vimos na reportagem um projeto social. E a minha pergunta é, por que só os times estrangeiros estão te ajudando nesse projeto social?
Bom, Paulo, você jogou muito tempo na Europa, você sabe, né? Itália, Alemanha, os próprios clubes têm ou instituto ou fundações que fazem o trabalho do terceiro setor de assistente social, de educação, contra o bullying, contra o racismo, todas essas coisas. E muitas vezes, você conta nos dedos os clubes que têm projetos como fundações, institutos, né? E deixa muito para o departamento de marketing comercial fazer essa ação. Os clubes europeus, o Liverpool tem, eu acabei de ir a Liverpool agora fazer uma ação social com as duas fundações. Tinham 55 mil pessoas no estádio do Liverpool, um jogo de Legends. E todo esse valor arrecadado foi para as fundações. Eu acredito e incentivo que todos os clubes abrem um departamento social e ajude o seu torcedor e ajude aquelas pessoas que precisam através do instituto ou de uma fundação. Michele Janela. Edmilson, quem jogou mais bola, Ronaldinho Gaúcho ou Rivaldo? Desculpa. Agora pegou, hein? Eu acho que quem foi mais gênio foi o Ronaldinho Gaúcho. Mas o Rivaldo durou mais tempo. Eu acho que então quem jogou mais bola foi o Rivaldo. Mas quem foi mais gênio foi o Ronaldinho Gaúcho. Durou pouco, pena, né? Edmilson, times brasileiros ainda têm condição de, em algum momento, ganhar um campeonato mundial do time europeu? Acho que tem. Com a chegada dos investidores aí da SAF, principalmente, né, uma gestão empresarial, você pode abrir capital também para trazer investidores de fora. Pode ter certeza que 2023, 2024, os clubes brasileiros vão estar com total potencial de disputar não só o Mundial de Clubes, mas vai seguir forte também na construção de ganhar Libertadores consecutivamente. Então eu acredito bastante, eu torço muito para que clubes do Brasil se tornem SAF, né? Para que realmente possa ter uma gestão profissional e que o futebol brasileiro, que é aquilo que a gente vive, possa estar crescendo ano a ano e a gente possa também realmente exportar mais jogador, ter público, ter dinheiro dentro do mercado. Celso Cardoso. Edmilson, você entende que os clubes brasileiros não sabem valorizar os seus ídolos? Você se sente mais reconhecido lá fora do que aqui? Cara, eu acho que aqui no Brasil nós temos uma cultura diferente de valorizar o nosso ídolo, né? Na Europa eles têm uma maneira de respeitar muito a trajetória do cara dentro do clube. E todos também lá têm um respeito se o cara não ganhou nada, se o cara não mostrou comportamento social dentro do clube, né? Hoje eu trabalho como embaixador do Barça, mas eu fui passei muito despercebido às vezes por ter ganhado uma Champions, mas teve jogador muito melhor que eu, que não tem hoje a posição muitas vezes de ser um embaixador do Barça. Eu acho que a gente deveria ter um carinho maior, inclusive valorizar mais esse ex-atleta, até para trazer benefícios comerciais para o clube, que é coisa que os clubes na Europa fazem, não só na Alemanha, na Itália, eles usam o ex-ídolo, o ídolo, para realmente trazer benefícios para o clube, né? Então acho que isso aí deve ser bem olhado e bem visto pelos clubes e também pela Confederação Brasileira de Futebol, que deveria também usar isso aí para apagar um pouco da besteira que a CBF tem feito com a seleção e com o futebol brasileiro. Muito bom. Parabéns, Edmilson. Muito bom. Gente, a partir de hoje, nós vamos escolher o gol mais bonito do Campeonato Brasileiro. Vai ser rodada por rodada. Vocês mandaram aqui os votos para a Michele. Lembrando que os gols valem até os jogos das 16 horas. Terminaram às 18. Então, os gols do Caleri, não tem nenhum, porque vai para a semana que vem, se ficar entre os 3 finalistas. Então, os 3 gols escolhidos, nós vamos escolher um que vai virar o nosso galo. Lembrando do desafio ao galo, né? Vai virar o nosso galo, que vai desafiar o gol mais bonito do domingo que vem, e assim vai até chegarmos ao gol do ano, né? Primeiro gol escolhido, o gol do Paulinho hoje contra o Botafogo. Vamos ver. Ó. Essa bola é cruzada, o Paulinho vem e pega de primeira. Jogada do William, cruzamento, e o Paulinho pega de primeira e faz um belo gol. Então esse é o gol número 1. Gol número 2, gol do Piton, e aí é pela jogada, né? Pelo contexto todo. Vamos lá.
jogada toda trabalhada, toque de calcanhar, toque de novo, volta. Aí o William toca para trás e o Piton bate de primeira. Contexto todo do lance, gol do Piton. E ainda bem que o Piton tá chegando na área, né? E batendo e fazendo gol. Na área, né? Terceiro gol, são 3 que a gente escolhe aqui. Um dos gols do Hulk hoje, que ele fez 2, um dos gols do Hulk, vamos ver, na vitória do Atlético Mineiro contra o Internacional. Aí, pegou, cortou e deu uma cavadinha. Nossa Senhora. Agora é com vocês. Michele, você é pronto com a sua sensibilidade, qual você escolhe? Eu achei muito bonito o gol do Paulinho, mas eu vou votar nesse golaço do Hulk, porque Gol do essa Hulk. cavadinha aí foi demais. Hulk, Paulo Sérgio. Ah, o Piton chegou na área. Piton. Chegou na área. Ah, não, tem que votar no Piton para ele fazer mais da motivação. Piton, Chico. Vou botar com o relator. Porque o Piton tem que chegar na área. E quando ele chega na área, ele sabe o que fazer. Então, que entre mais vezes. Piton. Edmilson. Criatividade, improviso e enfrentamento. A jogada do Hulk. Hulk. Boa, Tá equilibrado, Sérgio Soares. 2-2. Eu também fico com o gol do Hulk. Hulk. 3-2. 3-2 pro Hulk. Celso. Então, o gol do Hulk, plasticamente, ele é o mais bonito, mas a jogada do gol do Piton, sabe, a troca de passes, o envolvimento da defesa, a triangulação, letra né? pela jogada, eu fico com o Piton. Então eu decido? Eu fico com o gol do Piton. Você não fez assim hoje, hein? Você não fez assim hoje, hein? É nóis. Não, tem o mestre, né? Mestre é o Beto Helena. Se ele empatar, o desempate vai ser pelo maior número de votos aí, até o final do programa. Mestre, qual o gol que você escolhe como gol da primeira rodada? A jogada mais bonita foi a do gol do Piton, mas o gol do Hulk é Hulk. Empatou. Então, Empatou, maravilha. então vai Então, a Michele, opinião do telespectador. isso, então. tá? Hashtag Mesa Redonda, você coloca se é o gol do Hulk, o gol mais bonito, ou o gol do Paulinho, o gol mais bonito, tá bom? Já posso Não, do dar... Piton, do Piton. Do Piton, isso mesmo. Paulinho não ganhou nenhum voto. Aliás, posso dar um presente já? Ou não vai dar tempo hoje de dar um presente? Pode dar um presente, filho? Já vou dar um presente aqui, toca a campanha. Meu Deus, onde eu anotei o nome da pessoa? Tá aqui mesmo. Camisa da Portuguesa, tamanho GG, com a máscara da luz, a bola e mais o kit da CrossFox. Thaís Raposo dos Santos, o presente é seu, uma semana para pegar seu kit aqui, a produção entra em contato. É da Portuguesa? É da Portuguesa. E a Portuguesa voltou, está de volta, e o técnico, campeão não ainda, né? Mas que já leva a Portuguesa de volta à Série A, está conosco e nós vamos mostrar como foi o jogo da conquista da Portuguesa, da sua volta à Série A. Vamos ver. Que bom. O estádio é raiz. A torcida também. Ô Leão, quem que vai rugir alto hoje aqui? 3-1 pra gente, simples, tranquilo, um gol a menos de 15 minutos do primeiro tempo. Gazeta Esportiva, um forte abraço, tamo junto! 12.968 pessoas foram ao Canindé nesse sábado para ver o jogo entre Portuguesa e Rio Claro. O maior público da Série A2 do Paulistão desse ano fez muita gente perder os minutinhos iniciais da partida. Faltam 3 minutos para começar. Pois é, e a gente aqui fora esperando. Vale a pena? Vale. Pra Lusa subir vale qualquer sacrifício. Faltam 2 minutos para começar. Estamos desesperados. Vamos subir, Lusa! 1 minuto para começar. Bora, Lusa! E o torcedor da Portuguesa que veio ao Canindé veio para assistir também ao primeiro jogo da Lusa que valia um acesso desde 2015. Motivos de sobra para torcer e vibrar com o time os 90 minutos. O compromisso desse final de semana era válido pela segunda semifinal da Série A2. Na ida, deu Lusa fora de casa, vitória por 1-0. Quem se classificasse para a grande decisão já garantiria a vaga na elite do estadual de 2023. E como o Gustavo França fez o gol da Portuguesa apenas aos 33 do primeiro tempo, eu tenho certeza que muitos dos atrasadinhos lá do início da nossa reportagem puderam vibrar com a Lusa direto da arquibancada. Vi você chorando ali na hora do gol da Lusa, o que passou na tua cabeça, cara?
Cara, eu venho lá de São José dos Quatro Barcos, Mato Grosso. É a minha primeira vez em São Paulo, a minha primeira vez no Canindé. Eu vim pra esse jogo. Esse é o dia da minha emoção, entendeu? É por causa da Portuguesa, cara. A Portuguesa é a mesma coisa que eu tô na minha vida, entendeu? Por isso que eu tô aqui hoje. Eu vim aqui pra ver esse jogo, é o jogo do acesso. Por isso é a minha emoção. A emoção do Edson só deu lugar ao nervosismo quando o Bruno Moraes empatou o jogo. Para a alegria dele e de toda a torcida lusitana, a reação do Rio Claro parou por aí. O empate em 1-1 recolocou a Lusa de novo na elite do Paulistão depois de 7 anos. Maestro, emoção de voltar à Série A1. Eu sou tão supersticioso, como eu não assisti os outros jogos, eu fiquei vendo no carro pelo YouTube. Deu sorte. Deu sorte. Na entrada eu já senti um negócio diferente, fiquei todo arrepiado e parabéns, eu acho que mereceram, os meninos foram guerreiros o tempo todo. E, pô, foi o time que classificou em primeiro colocado e tá aí, cara. O lugar dele, o lugar da Portuguesa, com certeza, é na Série A, não tenha dúvida disso. E aí, Sérgio, como é que foi isso tudo? Você que é um profissional vivido, de títulos, como é que foi hoje? Flávio, antes de comentar, eu quero te dar uma lembrança que o pessoal mandou para você, da nossa querida Portuguesa. Você sabe que já vivi algumas situações como treinador importantes na minha carreira, de conquista de títulos no Bahia, no Atlético. Mas esse acesso na Portuguesa tem um sabor muito especial. Um sabor especial no sentido de que você chega num clube que nós daqui de São Paulo sabe o tamanho da Portuguesa. E a Portuguesa é um clube, o torcedor está muito maltratado. Esses 7 anos que a Portuguesa estava na Série A2, e quando nós chegamos no Canindé, nós tivemos uma reunião com a torcida organizada, eu e o Toninho, não, vamos conversar com eles. E os caras muito desacreditados, falaram, não, pô, não promete nada de acesso para nós, não. Eu falei, ó, a gente vai prometer um time que vai correr, um time que vai se entregar e que vai representar vocês dentro do campo de jogo. Nosso primeiro jogo no campeonato em casa, nós jogamos para 964 pessoas. E isso foi aumentando, porque a entrega era a cada jogo. Aí você chega nesse jogo que vai fazer o time subir com 13 mil pessoas, mas tinha 18 mil. Cara, você vê que o seu trabalho ele foi tudo aquilo que você prometeu ao torcedor. Quando você consegue o acesso, você olha e fala, meu, vale a pena ser profissional do futebol. Num clube gigante como esse, na organização do presidente Castanheira, do Toninho Cecílio, do Denis, nós, enquanto comissão, do Caio, do Rodrigo, de se entregar para que isso acontecesse, dar alegria para o torcedor. A gente está no futebol há muito tempo, mas tem coisa que te emociona. E foi isso que aconteceu ontem, Flávio. Botar a Portuguesa de volta na Série A1. Ô Sérgio, vocês não têm calendário até o final do ano, né? Depois da decisão. Não, tem a Copa Paulista que tem que trabalhar para ganhar, para ter calendário inteiro o ano que vem. Eu acho que essa vai ser a ideia do presidente. E a comissão permanece, então? Então, a gente tem contrato até domingo. Né? Até domingo nós temos contrato. Mas na verdade foi assim, né, Flávio? Foi mais para canalizar a nossa energia nesse projeto de subir, que foi um projeto planejado. 50% desse projeto, ele aconteceu. O Toninho, com o presidente, deixou eu muito tranquilo. Toninho, que você fala, Toninho Cecílio. É o Toninho Cecílio, que é o gestor, é o executivo, né? E eu brinco com o Toninho, falei, meu filho, para que negócio de treinador, vai ser executivo, pô. Um grande executivo, hein? O Toninho vai ser, o Edmilson, o Toninho é espetacular. Eu tive com ele, ele me trouxe no Palmeiras em 2009. Exato, exato. Depois foi para técnico de novo, mas executivo... Espetacular. O que o Bebeto está fazendo lá? O Bebeto é o representante da SAF que deve entrar na Portuguesa, da Euro 19. Ele vai ser o CEO, está negociando lá com o presidente. Ou seja, não vai, aquela coisa que a gente viu, que foi um horror, uma vergonha do futebol brasileiro, não vai mais acontecer, né? Acabou. Vai virar um clube profissional. Não, já é profissional, viu, Flávio? A gestão do presidente Castanheira já faz da Portuguesa
né, ser profissional, organizou a parte administrativa, organizou a saúde financeira do clube. A Portuguesa não atrasa salário 1 hora, pelo contrário, ela paga antes. Né? Hoje você pega os funcionários que viveu esse drama, eles falam que estão no paraíso. Então o presidente conseguiu organizar a Portuguesa e com esse acesso as coisas vão melhorar ainda mais, a Portuguesa vai voltar a ser gigante, né? Porque a Portuguesa foi muito grande, a gente conhece a história da Lusa e financeiramente ela vai ter a saúde financeira dela estabilizada e organizada. E o estádio, como é que tá? Porque ele chegou a ter feira da madrugada lá, né, para sobreviver. Sim, mas numa gestão ruins, né, Flávio? Hoje o Canindé, ele não tem mais a área das piscinas, a parte social, né? Ali tinha a feirinha da madrugada, onde era o campinho, não sei se vocês lembram, o campo de areia que tinha quando a gente entrava. Então ali vai ser um espaço Lusa. O presidente vai aproveitar todas as partes do Canindé, vai reestruturar o Canindé agora com acesso para a Série A1 do Campeonato Paulista. Se precisa de recurso, né, Flávio? Vai entrar recurso, vai entrar a SAF. O presidente tem boas ideias para a Portuguesa voltar a crescer. Parabéns, viu, Sérgio? Realmente, obrigado. E todo esse pessoal só falou de gente boa. E parabéns por ter citado o Candinho, que é uma marca da Portuguesa. Né? Candinho. Falou de Portuguesa, você lembra do Candinho sem imediatamente. Dúvida nenhuma. Né? Candinho... Olha, em cima disso tudo, e o Palmeiras? O Palmeiras, semana passada, foi celebrado aqui no programa. Deu vexame. O Palmeiras começou o campeonato perdendo do Ceará em casa. Parabéns ao Dorival Júnior. Vamos ver como é que foi. Jogando no Allianz Parque, o Ceará de Dorival Júnior não se intimidou, não. Partiu para dentro do Palmeiras do Abel Ferreira. Aos 6 minutos, Speed Mendonça deixou para trás o Marcos Rocha, o radar de velocidade da CT, todo mundo comendo poeira e contou com a ajudinha do Murilo e do Jorge, gol contra. Aos 13, Vina não meteu o Olímpico por uma trave. A zaga tirou em cima da linha, mas não deu para segurar o rebote do rebote. Mendonça, agora é seu. Vozão 2-0. O Verdão reagiu em seguida. Linda triangulação com direito a corta-luz do Dudu e pezinho direito calibrado do Zé Rafael. 1-2. Scarpa quase empatou de falta. O Rony teve uma boa chance no ataque. E quando tentou usar a cabeça para ajudar a defesa, a turma do Ceará pediu mão, VAR, pênalti. O juizão mandou seguir. No contragolpe, Eric fez fila. O Everton, milagre. Aos 40, não teve jeito. Lucas Ribeiro mandou para a rede. 3-1 Ceará. Nos acréscimos, com uma semana de atraso, o senhor Caio Max Augusto Vieira foi chamado pelo VAR e deu pênalti em Verón. Gustavo Gomes converteu 2-3. Daí pra frente virou várzea. Briga, dedo na cara, amarelinho pra um, vermelho pra outro e fim de conversa debaixo de muita reclamação. Grande vitória do Ceará. E está quebrada a invencibilidade do Palmeiras em casa na temporada 2022. O time com bola nos pés, procurou jogar, criar velocidade. Teve um plano de jogo que foi respeitado e esse plano é que nos levou a um grande resultado. Foi um jogo difícil, já não bastava o pouco tempo de recuperação, mais a viagem super cansativa e aos 16 minutos estar a perder 2-0 foi muito duro. Mas dar os parabéns ao nosso adversário hoje e assumir que hoje nós não conseguimos. Vocês vão pensar que eu estou maluco, mas uma vez a mais, uma vez a menos, não muda. Foi bom isso aí, Palmeiras. Sabe por quê? Sabe como é que o Atlético Mineiro, que ganhou disparado o campeonato passado, como é que ele estreou no campeonato passado? Perdendo em casa para um time cearense. Foi Fortaleza. Cabalismo, gente. É igual, a história se repete. O campeão brasileiro estreou perdendo em casa para um time Flávio, do Ceará. mas ontem eu não entendi a substituição do Zé Rafael. Fez um golaço, hein? Que tapa na bola, hein? Que tava com muita categoria. Bonito esse gol aí também. No intervalo ele substitui o Zé Rafael. Agora, eu nunca vi o Gustavo Gomes tão cansado no jogo. Porque o Mendonça, o Vira deram trabalho ali, hein? Agora, foi uma correria, hein? Eu só quero lembrar, meus amigos, que o Speed Mendonça,
Ele esteve no Corinthians. Esteve, é um saiu a ex-corintiano. pontapés, né? Saiu a pontapés, porque você sabe o que acontece. Aliás, só não levou pontapés porque ele é veloz. O Corinthians não é justo com os jogadores que ele tem e que resolvem. O Espírito Mendonça resolvia, o Romero resolvia. E esses caras são marginalizados, de repente, não renova o contrato. O Corinthians é um clube meio de várzea, para dizer a verdade, sabe? Os dirigentes do Corinthians são dirigentes de várzea. Eu não gosto, valorizam, eu não gosto quando não você fala mal do valorizam Corinthians. os seus ídolos. E veja o estrago que esse colombiano fez em cima do Palmeiras. Mas gostaria... Ele acabou com o Marcos Rocha, entrou o Mike, ele acabou com o Mike. E se tivesse entrado ali, sei lá quem, ressuscitar aí o Beckenbauer, ele teria arrebentado. Você já tem o gol mais bonito? Então, o gol mais bonito é o gol do Hulk, que ganhou aqui com a maioria dos votos, #Mesa Redonda. O presente, vamos colocar de novo aí, ó. Esse ganhou como gol mais bonito. Domingo esse gol será desafiado pelo gol mais bonito da semana que vem. Isso aí. Ok? Presente, quem levou a camisa retrô do São Paulo tamanho G, mais o kit da CrossFox e o livro é o Paulo José Nogueira de Castro. A produção vai entrar em contato com você. E na enquete, o Vitor Pereira deve dar sequência a jovens da base após a vitória sobre o Botafogo. Deu que sim, com 84% dos votos, viu? E o presente, a produção entra em contato e você retira aqui na TV Gazeta. Ô Flávio, permite só falar muito rapidamente, porque muitas vezes fica tanto essa coisa de técnico estrangeiro, técnico brasileiro. O Dorival Júnior colocou o Ceará para jogar em cima do Palmeiras. Só isso. Foi com coragem. Então a gente tem reverenciado também o Dorival com poucos treinadores que vão para cima e não respeitou o Palmeiras. Quer dizer, não respeitou, não quero dizer, não teve medinho. Não ficou com medo. Não teve medinho. Botou o time para jogar em cima do Palmeiras e é isso. Essa é a fórmula. Simples assim. Não, é o jeito de jogar. Ele venceu o jogo. Ele poderia ter perdido, claro. Faz parte. Mas você fica coragem. na retranca também, a maior parte das vezes, fica, toma um gol no fim. Mas joga também feio, ele marcou bem o Dudu, né? Não vai, e evitou os espaços para que chutasse de... Sem a bola você mata e com a bola você joga. Sem a bola ele jogou muito bem. Mestre Helena, ali do lado esquerdo, corre algum bem, risco o Palmeiras nesse campeonato por causa desse resultado? Mérito do Ceará do que demérito do Palmeiras. Claro que o Palmeiras vai se recuperar, não vai ser todo jogo assim, mas o Dorival Júnior está de parabéns. Parabéns a você também, mestre. Muito obrigado. Até a semana que vem no Mesa Redonda. O Santos teve um início pavoroso no jogo contra o Fluminense 0-0, que não tem melhores momentos. Então não dá para mostrar melhores momentos, que se não teve melhores momentos. Ô Flávio, a gente não pode esquecer, estamos falando da fama, do nosso querido Jerônimo Gomes, né? Claro. Que deve hoje estar lá no céu muito feliz. Estaria super feliz, super verdade. alegre. E agradecendo o Sérgio Soares por ter devolvido a Portuguesa para o lugar que ela nunca deveria ter saído. E eu agradeço o Sérgio Soares por estar conosco hoje. Muito obrigado, meu amigo. Por favor, autografe essa camisa que ela vai ganhar um valor ainda maior. Querido Edmilson, muito obrigado. Foi ótimo te receber aqui, viu? Obrigado, muito Flávio. Obrigado. Muito bom voltar ao Mesa Redonda. Obrigado pela homenagem, me emocionei muito. Muito merecida. Uma pessoa como você, um atleta espetacular e um ser humano exemplar. Meu caro Celso, um abraço. Chico, um abraço. Paulo, um abraço. Valeu. Michele, até amanhã no Gazeta Esportiva, 6 da tarde. Valeu, gente. Muito obrigado. Até domingo que vem no Mesa, 6 da tarde amanhã, Gazeta Esportiva. Tchau.